Deixa eu fixar o tema aqui pra galera aqui, ó. Treinamento antiglicolítico. Eu tinha até fixado na outra. E aí, qual foi a ideia de surgir esse tema, galera? Da onde surgiu esse tema, na verdade? Eu e o Evaldo aqui na linha de treinamento, a gente sempre dá algum tipo de treinamento, às vezes, para nossa equipe, sobre treinamento intervalado, etc. E aí, um tempo atrás, surgiu um artigo do Pavel Tsasoleni. Quem conhece a gente aí sabe que a gente trabalha muito com kettlebell, e o Pavel é um cara que divulga muito Pavel no mundo inteiro, inclusive a gente tem as certificações dele todas aqui no Brasil. E o Pavel publicou uma série de artigos falando sobre treinamento antiglicolítico. E a base dele era o Verkhoshansky e o Seluyanov, né? E aí a gente foi procurar no livro aqui traduzido em português, realmente o livro, aquele livrinho de treinamento de força especial do Verkhoshansky. O Verkhoshansky já comenta sobre treinamento antiglicolítico. E aí, provavelmente, eu não dei muita atenção quando passei por essa parte na leitura e eu não tinha pescado que o Verkhoshansky já tinha falado sobre isso. E aí, na verdade, a gente até conversou, eu e o Evaldo, uma vez, e acho parece um termo um pouco mais comercial do que o que realmente alguma coisa diferente no treinamento, né? Porque parece que é um termo diferente, né? Que a galera não está acostumada. Ela fala assim, treinamento antiglicolítico, o que seria isso? Não treinar o treinamento antiglicolítico? Instintivamente é exatamente isso, né? E aí como o Cassidori é um cara que estudou muito o trabalho do Seluyanov, aí o Seluyanov tem toda uma explicação biológica aí para todo esse tipo de trabalho em cima dessa tese. E a gente resolveu fazer essa live em cima disso. Para falar, a gente vai tentar cobrir um pouco de tudo dessa área do treinamento intervalado. Tudo certo, Cassidori? É isso mesmo que a gente queria falar? É mais ou menos por aí. Vamos ver se dá pra gente falar tudo, né, cara? Vamos lá. Qualquer coisa, a tradição, né? O segundo tempo, né? Tradição, segundo tempo. Cara, eu fiquei sabendo que tu teve terceiro tempo essa semana, cara, na tua live de sábado. Teve quarto tempo. Teve quarto tempo. Que isso, cara. Fiz uma live sábado, aí fiquei louco. Lives mitológicas. Vamos que vamos. Mas eu até lancei no YouTube, até falar pro pessoal, quem não viu, veja, até porque essa live que eu fiz sobre VO2 e limiar anaeróbio, ela tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje aqui, mas tudo a ver, sabe? É uma relação direta. Então, se a pessoa tiver interesse de complementar o que a gente vai discutir hoje, é só assistir essa live que está lá no meu canal, né, no Cassidori Teoria do Esporte. É só assistir lá uma live que eu falo, que o título é VO2 e limiar anaeróbio que não lhe disseram. Né? Acho que eu coloquei isso, não, eu nem lembro mais o título que eu coloquei. Mas enfim, foi bem legal aquela live, né? Acho que eu vi que alguém perguntou ali, onde está essa live? No meu canal do YouTube, o Thiago Pressal. Cassidori, que é meu sobrenome, tracinho, Teoria do Esporte. Lá tem várias lives lá, inclusive que eu fiz aqui com o Diego também. Acho que no canal do Diego também tem as lives que a gente fez, né, Diego? Canal da Linha de Treinamentos lá. A gente subiu então, as duas. Exato, são canais interessantes aí que a galera tem que seguir. Não é só porque é nosso que a gente está falando, é porque é bom mesmo. Galera, o YouTube tá riquíssimo aí nessa quarentena, que a gente, graças a Deus, está conseguindo subir a maioria das lives, né? Então isso acaba ficando um curso, tá quase um curso. Tá quase um curso. O YouTube da galera. Se você for assistindo cada hora de conteúdo que a gente colocou, tá super show de bola, assim, tá muito maneiro. O negócio... Tem dia que eu paro pra assistir lá o teu YouTube e vou assistindo um monte, assim, seguido, um atrás do outro, assim, que é muito conteúdo bom, assim, vale muito, muito a pena. Tem coisa pra caramba lá, né? Inclusive o negócio que eu sempre falo pra todo mundo, esses dias eu até postei no Facebook, só que assim, é que o Facebook já tá em baixa, né? Hoje em dia o negócio é o Instagram, né? E só. E o que acontece? Esses dias eu até postei no Facebook um dos vídeos que eu sempre cito, quando a gente está discutindo nossa live, né? Eu falo, galera, assiste lá o videozinho que eu falo sobre a diferença da escola científica do leste europeu e da escola científica ocidental. Pô, é um vídeo para você compreender, assim, coisas sobre ciência do esporte. Por que a gente tem determinados conceitos ou entendimentos de exercício e esporte na Rússia, né, ou no leste europeu, e por que a gente tem outra forma de enxergar
no Ocidente, que não é um vídeo crítico, assim, que eu falo mal ou bem do Ocidente ou do leste europeu. Eu falo de particularidades apenas, né? Então Pelo contrário, você até coloca legal lá até para os ajudar a pontos entender. positivos. Eu lembro que você coloca lá os pontos positivos e negativos de cada um deles. Até achei Exato. bem interessante. É bem interessante. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Vamos parar de resenhar e vamos pro tema, né? Porque eu gosto de ir pro tema, eu sou direto. Então vamos embora. Bom, então, antes de eu explicar, assim, destrinchar essa questão da ideia de treinamento glicolítico, antiglicolítico, na verdade, eu vou falar um pouquinho desses contextos históricos, né? Que a gente sabe sobre isso. O que acontece? Se a gente pegar os primeiros materiais de preparação física que fizeram assim que tiveram mais destaque lá na Rússia, tem um livro de um professor que é bem conhecido no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é o professor Zatsiorsky, né? O professor Zatsiorsky escreveu um livro na Rússia em 1965 que chama As Qualidades Físicas do Atleta. Inclusive eu tenho esse livro, eu só esqueci de trazer ele aqui na minha mesa agora, que eu trouxe um aqui, que é um do Seliuyanov e do Mikintchik, que depois eu falo um pouco sobre por que eu trouxe esse livro aqui, mas a princípio tinha o livro do Zatsiorsky, né, que era tido como um manual para treinadores no que concerne a preparação física. E o que acontece? No material do Zatsiorsky, os conceitos que se tinha sobre treinamento de resistência eram coisas muito parecidas com o que eu falei lá na live de VO2. Ou seja, o que os treinadores na época entendiam? Olha, o indicador de resistência do atleta é o VO2. E você, quanto maior o teu VO2, maior a tua resistência, maior a tua capacidade aeróbia. E aí a resistência especial anaeróbia, né, que ele colocava assim, ela é glicolítica e ela acontece por causa da ausência do oxigênio na célula, que foi uma coisa assim que eu meio que desmistifiquei nessa live, né? Eu fui ali explicando os detalhes, que na verdade não acontece falta de oxigênio, que não tem nenhuma transição de metabolismo, é a simples presença ou ausência da mitocôndria que faz uma célula funcionar no mecanismo glicolítico, aeróbio e tudo mais. E aí, no caso, tinha essa concepção geral, né? Que o Zatsiorsky escreveu, porque o livro do Zatsiorsky ficou muito conhecido, como um dos melhores livros na época até do mundo, sobre as capacidades físicas ou as qualidades físicas do atleta. O título do livro é As Qualidades Físicas, né? Ele usa esse termo, qualidade, ele chama de Fizические качества, né? Fizические físicas, качество em russo é qualidade, né? Então, Fizические качества спортсмена, né? Esse é o título do livro. O livro ficou muito conhecido e tal, e conforme foram passando os anos, né, aquela metodologia era tradicionalmente utilizada, e aí tinha o laboratório que o Verkhoshansky trabalhava, certo? Só que no mesmo laboratório que o Verkhoshansky trabalhava, o Seliuyanov também trabalhava. Eles trabalhavam juntos, né? Então, assim, eles eram parceiros de laboratório. E o que acontece? O Verkhoshansky, todo mundo sabe que o Verkhoshansky era um cara muito bom. Eu sempre cito o Verkhoshansky no que concerne o assunto metodologia do treinamento esportivo. A gente já discutiu em outras lives, lá quando a gente debateu o Verkhoshansky, a gente debateu o Matveev, que eu nem vou voltar muito nesse tema, né? Que o Verkhoshansky, ele é muito bom nessa parte de exercício físico, tipo assim, as particularidades do exercício para treinar as capacidades físicas. Porque ele tem uma abordagem assim, muito integradora de conceitos de bioquímica, de fisiologia, de biologia molecular, inclusive, biomecânica, né? O Verkhoshansky tinha uma abordagem bem integradora das ciências naturais, né? E ele prescrevia os exercícios, né? Ele elaborava os treinamentos, tudo baseado nisso, né? Eu não sei se vocês já viram aquele livro que tem do Verkhoshansky, que chama Método de Choque em português, que ele conta a história de como que ele criou o método de choque, esse mesmo. E ele fala que no início, lá nos anos 50, ele observava o Ademar Ferreira da Silva, atleta brasileiro, olha só. Um atleta brasileiro foi inspiração para o Verkhoshansky desenvolver o método de choque. Que ele fazia uma análise cinemática do salto do Ademar Ferreira da Silva e via aquela questão da energia cinética que acumulava com o corpo acelerado na hora que ele fazia aquele momento de repulsão. E daí você tinha a terceira lei de Newton, que era ação e reação, por isso que ele chamava de salto reativo, que deformava as estruturas, mas ele inventou ali o salto reativo com base nisso, né? É o que acontece. O Verkhoshansky era um cara que tinha esse conhecimento amplo. E o Seliuyanov é um cara que, e claro que ele é da área do esporte, ele é da área do treinamento, era um ex-atleta, só que o Seliuyanov ele é muito, muito biólogo, sabe? Quem lê o material do Seliuyanov, mesmo em português, vê que ele é muito, muito, muito especialista em biologia, ele sabe muito de biologia.
sabe? E o seu Yanov, ele é um cara assim que ele também se dedicou na vida dele a estudo em outras áreas também, matemática, física, tal. Então ele manja muito de matemática. Então o seu Yanov, na época, ele começou a estudar a criação de modelos matemáticos imitacionais da atividade muscular. Ou seja, o seu Yanov, ele criou, vamos dizer assim, um conjunto de equações, certo? Que analisava lá, por exemplo, como funcionava, por exemplo, a atividade enzimática da creatina quinase, da TPase e todas as outras enzimas chaves, né? Fosforotoquinase, succinato deshidrogenase do metabolismo, né? E ele começou a estudar tudo isso, né? A velocidade de ação, o que inibe, o que não inibe, como que acumula os íons de hidrogênio e tal. E ele criou ali, vamos dizer assim, um cálculo matemático enorme, né? Que no caso a gente chama de modelo matemático, criou um programa de computador. E nesse programa ele jogava dados, né? Por exemplo, o atleta vai fazer, vamos supor, um tiro de 400 metros a 100% da intensidade possível para correr 400 metros, né? Que seria o melhor tempo possível para 400 metros. E ele jogava alguns dados nesse programa. O atleta tem tanto de altura, tem tanto de massa muscular, tem tanto de fibra muscular oxidativa glicolítica e tal. E esse programa, ele dava um cálculo de previsão do tanto de lactato que o atleta ia acumular no exercício, do tanto de íons de hidrogênio, tanto que o pH ia baixar, como que o ATP ia ficar nas fibras rápidas, nas fibras intermediárias, nas fibras lentas. Então é um modelo que previa, né? Ou seja, ele imitava, ele simulava a atividade muscular do atleta. E aí o que acontece? Eles trabalhavam juntos ali, o Verkhoshansky e o Selyanov, e eles começaram a perceber o quê? Que na época, né, os caras falavam muito assim, ó, tem que fazer treinamento aeróbio e depois tem que fazer treinamento glicolítico, né? Porque era trabalho de resistência geral e resistência especial. Né? Para eles, glicolítico, trabalho de acidose, né? Era resistência especial. E assim, só para o pessoal entender, o que seria essa ideia de treinamento glicolítico, né? Conhecido na literatura? Exercícios executados na máxima intensidade possível no intervalo de 30 segundos até 1 minuto, mais ou menos. Né? É o típico do que a gente vê no teste de Wingate, né? Quando a pessoa faz o teste de Wingate, que é 30 segundos na bicicleta, ou mais ou menos análogo a um tiro de 400 metros na pista de atletismo, tiro de 300, de 400, que é aquele exercício que você sente acidez no músculo, o bicho pegar mesmo, cansaço máximo, que a frequência cardíaca vai até 200 batimentos por minuto. Então, exercício glicolítico era mais ou menos por aí, né? Porque o que acontece? Eu até vi que alguém comentou ali, até 2 minutos, só que a ideia do glicolítico não era falar, por exemplo, simplesmente sobre a via bioenergética, né? Que seria, vamos supor, de 30 segundos até 3 minutos. Mas em si do momento que a via bioenergética mantinha a potência máxima, né? Por isso que a gente falava em torno de 1 minuto. Essa era a ideia do trabalho glicolítico. Aí o que acontece? Eles perceberam que, os pesquisadores na época, né? Que quando o atleta fazia muito trabalho glicolítico, a frequência cardíaca ia lá no topo, né? Por aquela questão que eu expliquei na minha live de VO2. Quando você faz exercício muito acima do limiar anaeróbio, você começa a acumular muitos metabólitos no sangue, provindos das fibras glicolíticas, no caso os íons de hidrogênio que vão se ligando lá com o bicarbonato e vão formando aquele excesso de CO2 que não provém da mitocôndria, isso faz a frequência cardíaca disparar. E o que acontece? Quando a frequência cardíaca dispara, acontece o que o Merson, lembra aquele biólogo que eu falei para você, o Merson, da teoria da adaptação, que o Matveev usa. O Matveev referencia o Merson. Ele nunca referenciou o CD, ele referencia o Merson. O Merson, ele desenvolveu um conceito que ele chama defeito da diástole, aí depois ficou conhecido como defeito da diástole de Merson, que é o seguinte, que ele dizia que é assim, ó, o coração, imagina que é minha mão, né, o ventrículo esquerdo do coração, ele bate assim, certo? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Quando a frequência cardíaca ficava altíssima, tipo 180 batimentos, 190, 200 batimentos, o coração ele começa a bater assim, ó. A diástole começa a ficar muito curta. A sístole, ela mais ou menos mantém o tempo, a diástole começa a ficar muito curta, então o miocárdio ele não tem tempo de relaxar durante a diástole, ele fica em tensão muscular contínua. E essa tensão muscular contínua gerava oclusão vascular no miocárdio, e é o que acontece, as fibras do coração que são extremamente oxidativas, momentaneamente funcionavam no metabolismo anaeróbio, glicolítico, porque você cortava o fluxo de sangue, obviamente, de oxigênio nesse coração, e acontecia mecanismo anaeróbio. E aí, nesse mecanismo anaeróbio, se o atleta fizesse, por exemplo, treinamentos intervalados, vamos dizer assim, entre aspas, assim, loucos, né? Por exemplo, 20 segundos de intensidade máxima, 10 segundos de pausa, 20 de intensidade máxima, 10 segundos de pausa. Aquele que o cara fica no limite ventilando, sabe? Tipo aqueles suicidas que o pessoal faz no basquete, no handebol, que vai na quadra, corre todas as linhas, e faz isso várias vezes com pausas bem curtinhas. Quando se fala a dinâmica da frequência cardíaca,
ela fica acima de 175, 180 o tempo todo. Ela não consegue baixar, porque quando a frequência começar a baixar, o cara vai de novo tiro. Esse trabalho, pelo fato de ele gerar esse bloqueio isquêmico e forçar o músculo cardíaco a entrar em mecanismo anaeróbio, ele gerava duas consequências negativas. Na verdade, três. Primeiro, começava a hipertrofia do miocárdio. Depois, vinha o acúmulo de microinfartos, porque, para e pense, né? Quando você gera uma isquemia no miocárdio, o que acontece quando a gente tem um infarto, né? Você tem lá uma placa de ateroma que se descola, né? Você trava ali o fluxo sanguíneo no miocárdio, né? As fibras musculares que vão receber aquele sangue daquele vaso coronário que ficou, vamos dizer assim, impedido de circular o sangue, elas entram em bloqueio isquêmico. E daí, quando isso fica por tempo prolongado, a célula trabalha em metabolismo anaeróbio, e aí que acontece o infarto, porque começa a acumular muito íon de hidrogênio, ela começa a ficar ácida, começa a ter desnaturação, lesões, e essa fibra muscular morre, né? Porque a gente sabe que a fibra cardíaca ela é multinucleada, igual a fibra muscular esquelética, né? Que tem alto poder de regeneração. Então, o miocárdio, a princípio, ele hipertrofiava, depois ele enchia de microinfartos, o que gerava até uma tendência de arritmia nos atletas, e depois vinha acompanhado de distrofia. Então, eles começaram a perceber o quê? Quando a gente usa esses trabalhos glicolíticos, não faz tão bem para o coração do atleta. Esse trabalho que é 200 batimentos, 200 batimentos, 200 batimentos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eles começaram a perceber também, quando começaram a entender que o limiar anaeróbio era um indicador de resistência mais informativo do que o VO2 máximo, para aquela questão que eu expliquei na live, até porque VO2 máximo a gente nem encontra, de ninguém. Entendeu? Não dá. As pessoas pensam que encontram VO2 máximo, mas elas encontram o consumo máximo de oxigênio do exercício, que não é a definição da fisiologia. A definição da fisiologia fala, VO2 é a capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio do corpo como um todo, e não de um determinado grupo de músculo, certo? Então, o VO2 máximo que eles encontravam do exercício, ele não tinha correlação tão alta como o limiar anaeróbio com o resultado. E eles perceberam o quê? Que o treinamento glicolítico, ao invés de melhorar o limiar, ele gerava queda no limiar anaeróbio. E aí os caras começaram a questionar, mas como assim o trabalho glicolítico gera essa diminuição do limiar anaeróbio, que é um indicador importante na resistência, ainda gera uma hipertrofia patológica no miocárdio ou distrofia ou acúmulo de microinfartos que geram uma arritmia. Tá entendendo? Então, assim, tinha muita coisa negativa, sabe, desses trabalhos glicolíticos. E aí o que acontece? Os caras começaram a mudar o ponto de vista deles. Eles começaram a estudar a fundo, e o que eles começaram a levantar várias hipóteses, né? O que eles começaram a dizer dos artigos, né? Que o acúmulo de íons de hidrogênio na célula, ele poderia ser negativo. Por quê? Porque quando todas as proteínas elas são sensíveis a pH, né? Então se você deixa a proteína no meio ácido, né, ela vai sofrer desnaturação, né? Vai coalhar, vai se desfazer, dissociar. Igual, né, naquela série lá do Breaking Bad, né, que o cara derrete os outros lá no ácido. O Walter White derrete os outros no ácido, porque as proteínas são sensíveis ao ácido, né? Então, o que acontece? Claro que no nosso músculo a gente tem uma acidez tão forte quanto num ácido, né, que eles usam para aqueles fins. Mas, independente disso, o que eles percebiam? Que quando o pH do músculo baixava muito, esses íons de hidrogênio eles causavam, de certa forma, desnaturação nas proteínas e eles ativavam a via lisossomal, os lisossomos, né? Os lisossomos, eles são, vamos dizer assim, organelas que são responsáveis pelo... Eles chamam, né, costumam chamar ela de aparelho digestivo, né? Porque ela é vamos dizer assim, uma organela que ela tem poros e na presença dos íons de hidrogênio, ela abre esses poros e libera enzimas, vamos dizer assim, hidrolíticas, né? Que destroem todas as proteínas, meio que numa função de reforma da célula. Você quebra uma organela que já está, vamos dizer assim, com pequenos danos, né, que já não é mais funcional, você destrói ela para transformar ela em aminoácido e usar esse aminoácido para construir uma nova organela. Então, você, junto da condição de baixo pH, você tinha meio que uma regeneração da célula através da destruição, né? Vamos dizer assim, estou usando assim, termos não tão biológicos para ficar mais fácil de entender. Só que junto disso, as mitocôndrias também sofriam um estresse muito grande. Então o que eles mostravam? Que quando você tinha acúmulo de íons de hidrogênio na célula, você tinha lesão na membrana externa da mitocôndria, que a mitocôndria ela tem duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. Então ela sofria danos e a mitocôndria ela deixava de ser funcional.
E é claro que, nesse contexto, a gente pode falar tanto do acúmulo de íons de hidrogênio na célula, como até do próprio estresse oxidativo, né? Então, existem mecanismos que geram lesão nas mitocôndrias, digamos assim. Não, o termo certo não seria lesão, mas gera danos na mitocôndria, né? E quando a mitocôndria ela sofre danos, né, agora conhecimentos modernos, ela tem capacidade de fazer um processo que se chama fissão, que ela se divide em parte boa e parte ruim. Essa parte ruim ela joga fora e o lisossomo vai lá e termina de destruir essa parte ruim. Eles começaram a mostrar o quê? Que trabalho junto de altos níveis de acidez, ao invés deles aumentarem o limiar anaeróbio, ao invés deles melhorarem a resistência, eles pioravam a resistência, pioravam o limiar anaeróbio. Entende? Tanto que aquilo que eu até comentei na live, né? Que eu falei assim, que eu fui até enfático, eu falei, não existe resistência anaeróbia. Resistência de velocidade. Resistência de velocidade é um outro conceito. Resistência anaeróbia, o nome, resistência anaeróbia, não tem muito fundamento. Por quê? Quanto mais um atleta treina resistência, mais aeróbio ele fica, não mais anaeróbio ele fica. Quanto mais um atleta ele treina resistência, menos lactato ele produz para a mesma intensidade de exercício, mais oxigênio ele consome. Então não tem como ele ficar mais anaeróbio. Você pode até achar um artigo ou outro que mostra ali algumas mudanças, alguns ajustes enzimáticos, sim, mas não que, vamos dizer assim, mas não que estejam em correspondência com as melhoras no desempenho, igual a gente percebe que são as mudanças aeróbias no organismo, certo? Então eles começaram a perceber isso, trabalho em cima de glicólise anaeróbia direto, só trabalho glicolítico, levando a acidez máxima, a frequência cardíaca 200 BPM direto e mantendo isso aí, trabalho intervalado de altíssima intensidade com pausa muito curta por tempo prolongado, acaba com o coração do atleta e ao invés de melhorar a resistência, piora a resistência. E ainda gera muito microlesão, gera dor muscular no dia seguinte, aumenta o risco de lesão muscular. Então eles começaram a achar que não tinha muito sentido esse trabalho. E aí, o Seluyanov, né, que trabalhava no laboratório com o Verkhoshansky, já criando os modelos matemáticos dele, ele começou a perceber o quê? Olha só que sacada do Seluyanov, que eu falo assim, que o Seluyanov é um cara que ele esteve exatamente 30 anos à frente do tempo dele. Porque o Seluyanov, ele fez vamos dizer assim, ele chegou a uma conclusão, e você pode ler em qualquer livro dele, em qualquer artigo dele lá dos anos 80, que é o que a gente lê hoje nos materiais de biologia molecular. O Seluyanov falou assim, que para você aumentar a densidade mitocondrial numa célula, você precisa aumentar a quantidade de creatina livre. Certo? Ele associava que a creatina livre, só que na época não tinha desenvolvimento de biologia molecular, então o que ele dizia? Que a creatina livre ela aumentava os poros da carioteca, né? A carioteca é aquela membrana do núcleo da célula. Ela aumentava os poros da carioteca, o que facilitava os processos de transcrição e tradução do DNA, né? Para produzir aquele mecanismo que a gente chama de expressão gênica, certo? Então o que acontece? Ele começou a discutir muito sobre isso, tal. Então a gente precisa acumular creatina livre, mas a gente não pode gerar acidez. Só que ao mesmo tempo a gente tem que recrutar fibra rápida no exercício. Porque se a gente não recruta fibra rápida, nessas fibras rápidas, nada acontece. E eles já estavam desenvolvendo aquelas concepções que eu citei na live sobre o limiar anaeróbio. Que, na verdade, o limiar anaeróbio é o momento que você recrutou todas as fibras oxidativas e todas as fibras intermediárias. É só o seguinte, a gente tem que pegar aquelas fibras que são glicolíticas e fazer aparecer mitocôndria lá. Então, o primeiro passo, a gente tem que ativar essas fibras, utilizar ATP, depletar para acumular creatina livre e não gerar aumento dos íons de hidrogênio. Porque se a gente aumenta a quantidade de íons de hidrogênio, baixa o pH, os íons de hidrogênio fazem mal para a mitocôndria. Então até estimulo a síntese de mitocôndria fazendo um trabalho glicolítico. Só que o problema é que eu destruo as que eu já tenho. Essa era a ideia deles. Então a partir daí começou a surgir essa ideia de treinamento antiglicolítico. Trabalhos intervalados que não gerassem acidez elevada. Então qual foi o primeiro método intervalado que o Seluyanov desenvolveu e que eu uso muito, eu acho extremamente eficiente, toda vez que eu leio os artigos, as pesquisas sobre esse trabalho, eles dão resultados assim, assombrosos, sabe? A nível de melhora de limiar anaeróbio. Eu até falo, todo mundo que está assistindo a live, se você acha, por exemplo, que o que eu estou falando não é verdade, vai e testa no seu aluno na sua academia. 15 dias, faz o teste de resistência, usa o BIP teste. Para você falar que você não tem estrutura, para você levar em um laboratório, num cicloergômetro com ventilometria, pega aquele testezinho que a gente chama de BIP teste. Você baixa pela internet, põe 2 cones a 20 na distância, manda o atleta correr. Certo? Faz o teste hoje, faz o teste aqui, 20 dias. Compara, põe uma pessoa fazendo HIIT para uma pessoa fazendo método Seluyanov, que você vai ver a diferença. E como que ele criou esse método? Ele dizia o seguinte, e aqui que entra o grande questionamento, todo mundo fala, cara, como assim isso não é um treino de resistência? Não pode ser, isso é um treino de velocidade. O Seluyanov e o Verkhoshansky, quando eles trabalhavam junto nisso, eles faziam a seguinte proposta, você tem que fazer trabalho de alta intensidade, pode ser corrida de velocidade,
pode ser exercício de força, pode ser exercício de força explosiva, saltos, e você vai trabalhar em torno, mais ou menos ali em torno de 6 a 10 segundos de trabalho em altíssima intensidade, para você recrutar todas as fibras. E no caso, você recrutou todas as fibras, a gente sabe que as fibras têm diferentes perfis metabólicos. Então a fibra oxidativa, ela praticamente não vai ter muitas mudanças, né? Porque ela tem uma capacidade de ressíntese de ATP muito alta, a intermediária um pouco de mudanças, e a glicolítica muitas mudanças. Nessa fibra glicolítica, na hora que você depleta ali a creatina fosfato, se você trabalhar ali 6, 7 segundos, imagina você dando um tiro num cicloergômetro ou no Merbike na academia. 6 segundos de intensidade máxima lá, 2.000 watts, por exemplo. Parece uma turbina ligada, aquele ventilador. 2.000 watts por 6, 7, máximo 8 segundos, vai. 8 segundos. Você fez esse trabalho, você vai depletar a creatina fosfato, só que não vai dar tempo de você sentir o quê? Aquela sensação de acidez no músculo. Tá entendendo? Que a acidez ela viria um pouco mais tarde. Porque para você ter acidez no músculo, teoricamente, primeiro, você tem que depletar a creatina fosfato por completo. Porque apesar da gente saber que os íons de hidrogênio eles provêm da quebra do ATP na célula, a gente sabe que a ação da creatina fosfato em ressintetizar o ADP em ATP, quando a creatina fica livre, ela pega o íonzinho de hidrogênio liberado pelo ATP para ela, tampona. Então, naquela primeira reação química, vamos dizer assim, da creatina quinase, né? ADP mais creatina fosfato, você entrega o fosfato para o ADP e a creatina se liga ao íon de hidrogênio que teria sido quebrado por aquele ATP anteriormente. Então a gente só vê acúmulo dos íons de hidrogênio na célula depois ali dos 10, 15 segundos, acúmulo mesmo, de começar a diminuir o pH e você começar a ter mecanismos inibitórios. Então o que acontece? Ele fazia o trabalho ali de 6, no máximo 10 segundos em altíssima intensidade, para gerar um déficit de creatina fosfato na célula e você começar a ventilar mais, você estimular a respiração mitocondrial. E aí o que acontecia? Ao invés dele dar uma pausa de 3 a 5 minutos, que é o que a gente entende que é a pausa em treinamentos de potência ou em treinamentos de velocidade, é assim que a gente fala, treinamento alático de velocidade, né, velocidade de deslocamento. Você dá um tiro, por exemplo, de 5 a 10 segundos e 5 minutos de pausa. Que o atleta tem que recuperar por completo estoque de creatina fosfato, recuperar o sistema nervoso para manter a qualidade do trabalho no nível de excitação máxima, certo? E aí o que ele fazia? Ao invés de dar um descanso de 5 minutos, ele dava um descanso de 1 minuto. Por que de 1 minuto? Porque ele dizia o seguinte, que apesar de a dinâmica da recuperação da creatina fosfato ela poder demorar até 5 minutos em fibras glicolíticas e 1,5 minuto em fibras oxidativas, no caso, acontece em torno de 70% da ressíntese no primeiro minuto. Então, no primeiro minuto, as mitocôndrias respiram intensamente para produzir ATP mitocondrial, que vai servir para ressintetizar a creatina livre, que veio da contração lá na miofibrila, certo? Então, beleza, você faz esse trabalho, ressintetiza a creatina e tal, e aí você vai recuperar 70%. Daí chega deu 1 minuto, você faz o segundo tiro em intensidade máxima. Aí depleta a creatina fosfato, descansa lá em torno de 1 minuto e recupera mais um pouquinho. Ele faz assim, ó, imagina aqui, ó, que minha mão vai desenhar um gráfico. Creatina cai, recupera um pouquinho. Cai mais um pouco, recupera um pouquinho. Cai mais um pouco, recupera um pouco. Daí ele fazia de 4 a 5 tiros, ali de 6 a 8 segundos de intensidade máxima, com 1 minuto de pausa, e depois de 4 ou 5 tiros, o que acontecia? Não dava tempo de recuperar a creatina fosfato por completo, e aí seria o momento que você começaria a acumular os íons de hidrogênio. Aí o que ele fazia? Dava uma macropausa de 10 minutos, e depois fazia outra série dessa, 4 ou 5 tiros, curtinhos, com 1 minuto de pausa, várias e várias e várias séries o tempo todo, fazia muitas séries. Faz esse treino de manhã, faz esse treino à tarde, 5, 6 séries dessas por treino. E aí o que acontece? Você dá um alto volume para depletar o glicogênio muscular. Olha só que interessante. Só que o Selanov não falava isso. Ele só falava assim, tem que dar bastante volume. Se trabalhar com pouco volume não dá certo. E ele falava que tinha importância a creatina livre. Passando lá 30 anos que o Selanov escreveu isso, 30 anos, certo? Veio cientistas ocidentais com todas as técnicas de biologia molecular, né? Os caras que estudam a fundo ali processos de DNA, transcrição, tradução, né? O processo de expressão gênica como toda a síntese de proteína, os caras começaram a estudar o quê? Os mecanismos de sinalização celular, né? Aquelas coisas que a gente estuda, a hipertrofia tem a mTOR, né? A mTOR é um fator transcricional da hipertrofia. No trabalho de resistência você vai ativar a via da AMPK, né? Que é aquela proteína quinase dependente de adenosina monofosfato. Então, quando você depleta o ATP na célula, né? Aumenta um pouquinho a quantidade de AMP, né, o adenosina monofosfato, e, paralelamente a isso, você aumenta a creatina livre, esse AMP, ele acorda, ele desperta
a proteína que chama AMPK. Essa AMPK vai ativar outra proteína que chama PGC1-alfa. A PGC1-alfa vai ativar outra proteína que chama fator nuclear respiratório, que vai fazer a transcrição no DNA nuclear de um outro fator que chama fator de transcrição mitocondrial A. Esse fator vai lá na mitocôndria e faz o DNA da mitocôndria, que a mitocôndria tem DNA próprio, fazer biogênese mitocondrial, ou seja, fazer surgirem novas mitocôndrias em fibras que têm poucas mitocôndrias. Entende? Por isso que vem até aquela ideia de aumento do limiar anaeróbio que eu trabalhei na aula passada lá, que eu falei que eu fiz a live lá do VO2 do limiar, né? Que o limiar é quando você recruta a fibra glicolítica, só que a fibra glicolítica ela é facilmente transformável, entre aspas, em fibra intermediária, do ponto de vista metabólico, não do ponto de vista de velocidade de contração. Então a fibra ela se torna mais oxidativa. Se você estimular ela, aparecem novas mitocôndrias. Então hoje os pesquisadores dizem o seguinte, né? Os pesquisadores ocidentais, olha, você tem algumas vias de sinalização para aumentar a densidade mitocondrial. O cálcio é uma via de sinalização, daí que já entra, né? Você tem que recrutar a fibra para liberar o cálcio dentro dela. Se você não recuperar, não chegar a potencial de ação, o retículo sarcoplasmático não libera cálcio. Então você tem que recrutar a fibra. Então o primeiro ponto do celiano, do exercício de alta intensidade, tem que recrutar a fibra rápida para lá acontecer a síntese de mitocôndria. Do celiano e do Verhofstadt, né? Segundo ponto, você tem que depletar o glicogênio. A depleção de glicogênio também ativa a sinalização para o aumento da densidade mitocondrial. Por isso que o Celiano e o Verhofstadt falavam, você vai fazer um método intervalado para o aumento da densidade mitocondrial, você tem que repetir ele várias vezes, certo? Durante o dia. Não é só um tirinho ali, uma sériezinha. Tem que fazer várias vezes, porque tem que depletar o glicogênio, que é uma das vias de sinalização para aumentar a densidade mitocondrial. Aí, terceiro, estimular o quê? O acúmulo de creatina livre, porque a gente sabe que a creatina em si, ela não é o fator que sinaliza para a mitocôndria. Só que ela é um fator indireto, porque quando a creatina está livre, quer dizer que a concentração de ATP miofibrilar, né? Lembrando desse conceito também, trabalhei lá na live, quem não sabe assista, que o ATP tem os compartimentos dele. Quando a quantidade de ATP miofibrilar cai, aumenta a quantidade de AMP. E o AMP ativa a AMPK, que faz toda aquela cascata de sinalização e ativa a síntese de mitocôndrias. Certo? Então, quer dizer, você começa ali a aparecer novas mitocôndrias, e aquela fibra que antes era glicolítica passa a ser oxidativa e não produz mais tanto lactato como se produzia antes. Então, o limiar anaeróbio, que tem alta correlação com o resultado no esporte de resistência, tu acha que passa a ser? Tu acha que passa a ser ou ganha características mais aeróbicas? Ela não... Exato. É porque é o seguinte, a fibra é igual o Celiano sempre falava, né? Ele falava assim, existem duas classificações de fibra muscular. Tem fibra rápida e lenta, que é dada pelo tipo de miosina TPase, né? Aquela miosina de cadeia pesada MHC2X, né? Que quebra ATP muito rápido. Por isso que ela é rápida. Ela faz vários ciclos de ponte cruzada por unidade de tempo. Só que essa miosina de cadeia pesada, veja bem, você tem um gene no seu DNA que tem o código para sintetizar essa proteína, certo? Só que quais são os fatores transcricionais que promovem a expressão gênica desse gene? Porque todas as células têm esse gene, porque toda célula tem uma cópia do DNA inteiro. Mas por que a fibra rápida ela sintetiza a miosina rápida ao invés de sintetizar a miosina lenta? Porque nas fibras rápidas elas só são ativadas em grandes taxas de impulso do sistema nervoso. Porque elas são inervadas por unidades motoras de grande calibre, né? De alto limiar, né, que são chamadas de unidades motoras fásicas, que disparam em altas frequências. Quando a unidade motora dispara em alta frequência, a flutuação do cálcio dentro da célula estimula um fator de transcrição mitocondrial que chama calcineurina, que ativa a expressão da miosina de cadeia pesada. Então, uma fibra ela é rápida porque ela é inervada por unidade motora grossa. Ou uma fibra é lenta porque ela é recrutada por unidade motora fina, que tem uma razão de inervação pequena. Por isso que a fibra é rápida ou é lenta. Isso é um tipo de classificação. A outra classificação é pelo perfil metabólico, que a gente fala oxidativa, intermediária e glicolítica. Por que uma fibra é oxidativa ou glicolítica? Simplesmente pela utilização de energia. Por que em pessoas não atletas, a fibra rápida sempre é glicolítica? Porque em pessoas que não são atletas, elas nunca usam uma fibra glicolítica.
Me fala no seu dia a dia, lá no seu trabalho, no escritório, de digitar no computador, levantar da mesa, levantar da sua cama, abrir a geladeira, em que momento que você recruta as fibras 2B? Nunca. No máximo, quando perde o ônibus, assim, chega atrasado no ponto do ônibus, tem que dar aquele tiro atrás. Peraí, motorista. Um tirinho, exatamente, um tirinho, no máximo. No máximo, exatamente. Você foi preciso no seu comentário. Então, o que acontece? Como esses caras eles nunca ativam a fibra glicolítica, lá ele não tem essa demanda energética. Se ele não tem a demanda energética, ele não sinaliza para o aumento da densidade mitocondrial. Já a fibra oxidativa, tipo 1, né, a lenta, a gente usa ela toda hora. Por isso que a fibra tipo 1 ela sempre tem mitocôndria. Ao passo que, olha para você ver como que isso que eu estou falando tem todo o embasamento. Se você pegar uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa altamente treinada em resistência que tem muita fibra oxidativa, se essa pessoa, por exemplo, pega um Covid-19 e fica 30 dias internado de cama, se você fizer uma biópsia muscular nela, todas as fibras dela são glicolíticas. Só que elas não se tornaram rápidas. Elas se tornaram glicolíticas, elas perderam mitocôndria, elas não têm resistência nenhuma. Você pega uma pessoa sedentária, ela dá 2 passos, ela hiperventila. Por que ela hiperventila? Novamente, voltando lá no conteúdo que eu estava ali na live. Porque ela passa do limiar anaeróbio dela. Produz CO2, entre aspas, não metabólico e hiperventila. A frequência cardíaca dispara. Então, você pega uma pessoa sedentária, sobe uma escada e fica... Por quê? Ativou fibra que não tem mitocôndria. Entendeu? Aí a pessoa começa a fazer exercício, as fibras começam a ter mitocôndria e trabalham economicamente, produz uma razão de CO2 boa, a frequência cardíaca não dispara. Por isso que eu até falei lá na live, não existe coração destreinado. A frequência cardíaca dispara porque o músculo é glicolítico. Se o músculo for oxidativo, a frequência cardíaca não dispara. Até porque a capacidade de transporte de sangue e oxigênio do coração é bem superior à capacidade de utilização desse oxigênio pelo músculo. Então não tem o porquê o coração se apressar em disparar. Ele só dispara, por quê? Porque você forma aquele CO2 não metabólico, eu falei da reação do íon de hidrogênio, da fibra glicolítica, né? Da quebra do ATP citoplasmático, com bicarbonato no sangue, forma ácido carbônico, forma CO2 e água, esse CO2 estimula a frequência. E por que a gente hiperventila? Para aumentar o potencial de tampão do sangue. Quanto mais se você libera o CO2, mais fácil você fazer essa reação química do bicarbonato com o hidrogênio formar ácido carbônico e virar CO2 e água. Entende? Então a gente tem essa tendência de hiperventilar quando a gente passa do limiar. Então aí entra novamente essa questão, né? Então quando você pega a classificação das fibras, uma fibra oxidativa porque ela tem mitocôndria e mioglobina, por isso que ela também pode ser chamada de vermelha. Entende? Agora, ela é tipo 1 ou tipo 2, ou rápida e lenta, por causa da razão de inervação do motoneurônio, que dispara em baixa ou em alta frequência. Então, o que acontece? Os caras mostraram, a fibra rápida, que é essa inervada por motoneurônio grosso, se você quiser que ela se torne oxidativa, não é se tornar lenta, não confundam, é se tornar oxidativa. Para você ter o quê? Maior resistência no trabalho, você manter uma intensidade de exercício maior, caso você esteja falando de esporte cíclico, ou ter uma recuperação mais rápida, caso você esteja falando de esporte intermitente. Igual futebol, basquete, jogos em geral. Para você ter essa recuperação mais rápida, você tem que aumentar a mitocôndria lá. Entendeu? Você tem que aumentar a mitocôndria. Como você faz? Você recruta a fibra, só que você não gera acidez. E aí, né, alguém vai me falar o seguinte, olha, mas eu tenho vários trabalhos aqui que eu leio, artigos em inglês, sobre HIIT, sobre CIT, que trabalham com acidose, né? Que eu vi que o pessoal já comentou alguma coisa aí de HIIT e CIT, mas daqui a pouco eu chego aí nesse ponto, para falar um pouco desses Na verdade, aqui no Ocidente, o pessoal, pelo menos a última classificação que quase todo mundo está utilizando, aqueles 4 tipos de intervalo de HIIT, né? Que eles chamam de HIIT curto, HIIT longo, RST e CIT. Que são os 3 tipos de treinamento intervalado de alta intensidade que a gente utiliza aqui no Ocidente, né? Pelo menos que a ciência divulga aqui no Ocidente, né? E aí, esse intervalo do Celuia 9, ele é muito próximo ao RST, que o RST é mais ou menos isso, é de 4 a 10 segundos e com 1 minuto de intervalo, exatamente esse tipo de intervalo. Sim, sim. Mas a gente já vai chegar nessa discussão aí. Mas só para a gente conseguir formular novamente aquele pensamento sobre a ideia do trabalho antiglicolítico na mitocôndria. Há um tempo atrás, eu estava lendo uns artigos, e eu até citei esses artigos no meu livro que está para sair, que eu sempre falo para todo mundo. E o que acontece? Teve um pesquisador lá que ele mostrou que o CIT... Pode falar. Tu tá deixando a gente ansioso com esse livro aí. Sim, é bom que fica todo mundo ansioso e ele não compra. Se bem, que eu já vou falar, eu não ganho nada para venda. Eu já ganhei por escrever. Então o meu trabalho já está feito, sabe? Pô, mas não pode, enfim, cara, eu falo porque eu quero que as pessoas leiam. Sabe? Não, é que ganha direitos autorais, mas é uma mixaria, né? Você vende. Para o cara ganhar direitos autorais tem que ser o Paulo Coelho. Entendeu? Tem que vender milhares. E cientista não vende isso. Não tem tanta gente para comprar livro desse jeito.
Mas enfim, né? Voltando lá na questão assim, que eu estava citando sobre o fundamento do trabalho do Selianov e do Verkhoshansky, o antiglicolítico, nessa questão da síntese de mitocôndria. O que acontece? Quando a gente pega hoje os trabalhos, eu até citei esse trabalho no meu livro, eu esqueci o nome do pesquisador, mas no meu livro tem lá a citação certinho. O cara mostrou o seguinte, que no trabalho de HIIT, ele fez uma comparação de um trabalho de HIIT, que ele usava de 80% a 100% do VO2, com exercícios de 2 a 4 minutos de duração, que vão gerar um pequeno grau de acidez, porque ele está só um pouquinho acima do limiar. Porque ele está a 80%, 100% do VO2, ele está um pouquinho acima do limiar, então ele gera um pouco de acidez. E também a utilização do CIT, com 30 segundos, intensidade máxima possível, com uma pausa lá de 1 minuto, mais ou menos. Certo? Mostrou os dois trabalhos. CIT geralmente é uma pausa mais longa até. Só que ele jogou o CIT para 170% do VO2, que é aquilo que eu expliquei na live também, que é 170% da potência mecânica referente ao VO2. Né? Não tem como você atingir 170% do consumo de oxigênio. Quando o oxigênio 100% é 100%, não vai mais do que 100%. Senão seria 100 de 1000, né? E não por cento. Né? Se é 100%, não tem... Já viu o passado máximo? Já viu você... Sei lá, dentro da Terra construir uma construção maior que a Terra? Não dá, não tem como você passar 100%. Eu já tive essa discussão com algumas pessoas também, sempre achei esse nome meio, essa maneira de classificar meio bizarra. Mas, é que os caras só assim, têm que complementar. Entende, né? A gente entende, né? A gente acabou entendendo para que serve, mas realmente não faz sentido. 100% é 100%, mas 110%... 100% é 100%. Daí o cara tem que escrever, que é 170% da potência mecânica referente a 100% do VO2. Por exemplo, o VO2 máximo é dado a 300 watts, por exemplo. Aí você faz o exercício a 500 watts, porque você está trabalhando naquele mecanismo alático. Então você consegue uma potência mecânica superior, normal. Entende? Aí, então o que acontece? Você vai lá e coloca o exercício a 170% do VO2. Aí o que os caras mostraram? Que no HIIT acabou sendo um pouco melhor para a resistência, no HIIT a 80% a 100% do VO2, e o cara mostrou o seguinte, no HIIT você teve sinalização da PGC1-alfa, que é um indicador de biogênese mitocondrial, mas você também teve muito indicador de fator de crescimento vascular endotelial, né, que é aquele VEGF. Né, para aumentar a angiogênese, né, os capilares em volta da fibra muscular. E no fim das contas foi um pouco melhor que o CIT. Só que o CIT aumentou a expressão da PGC1-alfa em 284%. Ele foi quase que o dobro da efetividade do HIIT em sintetizar mitocôndria. Olha só que interessante. Ele teve mais sinal para sintetizar mitocôndria do que o HIIT. Só que por quê? Porque ele recruta mais fibra. Natural, aquele mecanismo que a gente estava explicando. Ele recruta mais fibra, trabalha com intensidade maior. Você ativa, de fato, essas cascatas de sinalização a favor da mitocôndria. Ponto. Só que daí é o seguinte, o que acontece? Os pesquisadores eles pegam um indicador de síntese, certo? Indicador de síntese. Eles não pegam a densidade mitocondrial. Por isso que o HIIT em si acabou sendo melhor que o CIT, porque o CIT estimulou a síntese, mas como ele é trabalho puramente glicolítico, ele também estimula, entre aspas, o catabolismo mitocondrial. Então, veja bem, não importa a taxa de síntese, o que importa é o balanço, entende? Você acumular mitocôndria, é isso que vai aumentar a tua possibilidade funcional. E não necessariamente dar sinal de síntese, mas também destruir o que você já tem. É igual ao treinamento de musculação. Adianta eu fazer uma série que promove a apoptose celular? Tá entendendo? Que eu faça um volume tão grande de exercício, tão grande, que eu estimulo, libera hormônio, né? Vejo secar no sangue e minhas células estão tudo em processo degenerativo, porque eu gerei um estresse tão demasiado que eu matei elas, ao invés de adaptá-las, né? Então você tem uma relação ótima, você tem que ter um balanço positivo, e não só o indicador de síntese, você tem que ver o que se concretizou. Então o que acontece? Em trabalhos de altíssima intensidade, mais puxados aí para um glicolítico, você até sinaliza mais para a mitocôndria, só que você tem um déficitzinho mitocondrial. E na época eu achava isso estranho. Né? Esses dias atrás eu até fiz um vídeo sobre isso e discuti com um monte de gente aí e achei interessante, porque ninguém tinha lido esse artigo que eu li e que eu falei. Né? Tem um artigo, acho que se eu não me engano, tem um artigo de revisão, que o cara fala sobre todos os mecanismos mitocondriais. Como que a mitocôndria funciona? A mitocôndria faz fissão, faz fusão e faz biogênese. Basicamente é isso. Então a mitocôndria ela faz fissão, ela se divide quando ela está danificada. Ela se separa a parte boa da parte ruim, certo? E essa parte ruim, ela vai ser destruída pelo lisossomo.
A mitocôndria ela pode fazer fusão para juntar duas mitocôndrias pequenas e formar uma maior, ou ela pode fazer biogênese, que é o surgimento de novas, certo? Isso aqui é tranquilo. Só que o que acontece? Quando a gente faz um estímulo que ativa aquela cascata da AMPK que eu falei, a AMPK ela ativa a PGC1-alfa, que ativa o NRF, né, que é o fator lá respiratório nuclear, que estimula o TFAM, que é o da mitocôndria, e sintetiza a mitocôndria. Só que, paralelamente a isso, essa AMPK, ela estimula uma outra proteína que chama ULK1, que ativa o lisossomo para ele destruir as mitocôndrias ruins. Ou seja, quando você estimula a síntese de mitocôndria, você estimula a biogênese e ainda você estimula a remoção das mitocôndrias ruins. Olha só que interessante o que eu vou te falar agora. O pulo do gato, que eu falo. Brincando, pulo do gato. Aí o que acontece? Olha só que interessante, certo? Quando você tem junto da diminuição da quantidade de ATP na célula, você tem acúmulo de microlesões, microtraumas adaptativos que estimulam a via da mTOR. A mTOR inibe a MPK, que inibe a ULK1, que não faz o lisossomo ativar para destruir as mitocôndrias. Então olha só que interessante, né? Na época do Celianov, ele falava assim, ó, trabalho glicolítico é ruim para mitocôndria. Só que é o conhecimento que ele tinha na época, o Celianov e o Verkhoshansky. Hoje, o pesquisador ocidental, não o pesquisador de exercício, o pesquisador de exercício ele não sabe isso, é o biólogo que está falando, só que o biólogo também não entende nada de exercício. Né? O biólogo fala o seguinte, o que destrói a mitocôndria em si tem o estresse oxidativo, os íons de hidrogênio têm alguma influência. Só que toda vez que você tem estresse metabólico na célula, você vai estimular a biogênese e a remoção das mitocôndrias ruins. Então, pela lógica, um trabalho glicolítico era para ser bom. Entende? E aí você fala assim, pô, Cassidói, mas esses dias atrás eu li um artigo aí sobre trabalho no ciclo ergômetro, trabalho com natação, e os atletas usando CIT melhoraram o limiar anaeróbio. Então isso que você está falando não está certo, tem contradição. O cara faz trabalho glicolítico, que teoricamente deveria derreter as mitocôndrias, melhorou, porque se aumentou o limiar anaeróbio, aumentou a densidade mitocondrial, não tem como. Tá entendendo? Daí você fala, pô, então contradiz, porque como que os russos falam que o trabalho glicolítico faz mal e pesquisa ocidental com biologia molecular diz que faz bem? Aí é que tá. Os russos testavam no atletismo. Corrida. Corrida, quando você faz um trabalho de corrida glicolítica, por exemplo, um tiro de 300, um tiro de 400, o fator estresse mecânico, porque corrida envolve movimento reativo balístico, né? Ciclo de alongamento e encurtamento que aumenta muito o estresse mecânico. O estresse mecânico, diante de um estado bioquímico desfavorável, quando você já diminuiu a concentração de ATP miofibrilar, quando você já acumulou íon de hidrogênio e tudo mais, ele aumenta muito a microlesão. E a microlesão no tecido ativa a mTOR, que inibe a MPK, que inibe a atividade lisossomal para melhorar a qualidade mitocondrial. Entende? Então, toda vez que, junto de um trabalho glicolítico, você tem um estresse mecânico, a resistência piora. Porque, ó, para e pensa, se para produzir mitocôndria fosse simplesmente gerar cansaço, simplesmente estresse metabólico, a musculação ia ser um dos melhores trabalhos para resistência. Que a gente não faz a série até a falha? Ou seja, a gente promove quebra de ATP contínuo. E ao invés da gente aumentar exacerbadamente a densidade mitocondrial, às vezes ela até diminui. E o que acontece é o quê? Síntese de miofibrila, hipertrofia. Tá entendendo? Em trabalho de musculação. Por quê? Porque tem estresse mecânico. Mesma coisa, tiro glicolítico na corrida. O estresse mecânico do tiro na corrida, que, veja bem, que é potencializado pelo acúmulo de íons de hidrogênio na célula, ele vai ativar os mecanismos de aumento da qualidade mitocondrial. Tá entendendo? Então, o trabalho glicolítico diante de estresse mecânico faz mal para a resistência. No entanto, quando você pega natação e ciclismo, que você não tem tanto estresse mecânico, porque no ciclismo você empurra o pedal, você não golpeia o pedal igual na corrida. Você não tem esse ciclo de alongamento e encurtamento bem pronunciado. Você não tem regime de trabalho reativo balístico pedalando e nem nadando. Nesses trabalhos, como você não tem estresse mecânico junto do estresse metabólico, o efeito negativo do trabalho glicolítico é um pouco menor. Entende? Porque essa questão do trabalho glicolítico e antiglicolítico, ela deu muita discussão. Por quê? Porque os russos eles mostram, ó, faz o trabalho antiglicolítico que o limiar anaeróbio se eleva mais do que fazendo HIIT. Eles falam, olha aqui os experimentos. Só que daí você pega atletas de natação, por exemplo, americanos, só trabalha glicolítico. Aí você fala, pô, como que é possível? Você pega o nadador americano, tudo batendo recorde. Claro que não é só o método, né?
tem várias coisas envolvidas, tem seleção de talento, tem periodização, tem investimento, tem estrutura, tem 1000 coisas aí que dá até pra gente discutir em outro momento. Mas a questão é, em exercícios que você não tem estresse mecânico, o fator acidez, o fator glicólise anaeróbia, ele é menos prejudicial do que quando você tem um estresse mecânico junto. Então a ideia que o Verkhoshansky colocou, certo? Acho que o primeiro livro que eu vi do Verkhoshansky com essa informação é um que foi traduzido para o espanhol, que originalmente foi feito em 85 e no espanhol foi feito em 1990, na língua espanhola, né? Que ele só fala de carga concentrada. E ele fala o seguinte, né, o Verkhoshansky, que o atleta ele tem que fazer assim no ciclo dele, né? Trabalho para o coração, né? Aeróbio, para aumentar o volume sistólico do coração. Depois ele entra no antiglicolítico para aumentar a densidade mitocondrial. Olha só como que o Verkhoshansky já era visionário, né? Ó, aumenta a capacidade de captação e transporte com trabalho aeróbio cíclico para aumentar o coração e aumentar a eritrócito sanguíneo, vai para altitude, não sei o quê. E depois antiglicolítico para subir a densidade mitocondrial lá em cima. E só pertinho da competição, um pouco de glicolítico. Aí o que o Verkhoshansky falava? Quando o cara vai fazer o glicolítico, ele não vai trazer danos no coração, porque ele está pronto para fazer o trabalho. Por que ele está pronto? Porque como ele aumentou muito a densidade mitocondrial em todas as fibras dos músculos, apesar de ele fazer um trabalho que gera acidez, ele não vai gerar tanta acidez, porque ele tem muita mitocôndria, inclusive nas fibras rápidas que antes eram glicolíticas, e acabaram adquirindo um perfil mais oxidativo. Então ele fundamentou o trabalho nisso. Então ó, você começa lá, trabalha o coração, aumenta a densidade mitocondrial. Quando o cara entrar no glicolítico, ele não vai arrebentar com o coração dele, porque o coração dele não vai disparar tanto. Porque como o limiar está alto, ele tem muita mitocôndria, produz menos CO2, entre aspas, no metabólico e gera menos acidez. Então, quando ele entrar num trabalho glicolítico, ele vai fazer ali a preparação direta para as competições, vai participar acostumado a fazer trabalho glicolítico e vai para a competição. Só que é claro, né, que hoje, o que a gente vê na literatura russa, por exemplo? O que os pesquisadores falam? Que quando você entra num trabalho glicolítico, o efeito dele é de somente 3 semanas. Eles falam, ó, você começa a fazer um trabalho glicolítico, você monta um mesociclo de resistência, entre aspas, né? Entre aspas, porque eu já falei que não existe. Anaeróbia, né? De resistência anaeróbia glicolítica, tiros de 300, tiros de 400, né? Com pausas relativamente curtas para aumentar o componente acidez. E depois esse trabalho dá mais efeito. Por que no começo dá efeito? Quando o cara começa a fazer o glicolítico? Porque no começo ele é 0 mitocôndria nas fibras rápidas, não usa fibra rápida, só ficou fazendo trabalho cíclico antes. Começou a recrutar fibra rápida, começa a aparecer umas mitocôndrias. Daí por que estanca? Porque ele coloca estresse mecânico mais acidez e não consegue, veja bem, não é dar sinal para a síntese de mitocôndrias, não consegue acumular mitocôndrias. Porque ao mesmo tempo que ele dá estímulo de síntese, ele não remove as ruins, ele destrói muitas mitocôndrias. Entende? Então a ideia do trabalho antiglicolítico é o quê? Você fazer um trabalho que recruta todas as fibras, certo? E estimula cascatas de sinalização a favor da biogênese mitocondrial sem necessariamente destruir as mitocôndrias que você já tem. Então, fez corrida, trabalho glicolítico para eles nem pensar. Na natação e no ciclismo, permite um pouco mais, mas não que seja um trabalho necessariamente bom. Essa, no caso, é a opinião desses pesquisadores, né? Que basicamente eu fiz assim, né? Eu fiz a fundamentação do pensamento deles, né? Como eles imaginavam. E aí eu cruzei com essas informações que a gente tem hoje para mostrar que eles tinham realmente uma visão que estava correta. E o que eu acredito que fez, no caso ali, a visão do Verkhoshansky e do Celianov serem corretas. Né? Porque você para e pensa assim, fala, pô, como é que os caras conseguiram adivinhar com tanta precisão? Por causa do modelo matemático. Porque o que acontece? É uma questão filosófica de ciência já, que eu expliquei lá na live. Lá. A teoria da caixa preta, a teoria lá do tubo de ensaio. Quando o Celianov começou a criar modelo matemático, ele testava o modelo e depois testava o atleta para ver se as variáveis que ele colocou no modelo estavam certas. Então, quando ele percebia que as variáveis estavam certas, ele conseguia, entre aspas, prever o que realmente acontecia no músculo de um jeito que nem exames conseguem prever. Eu vou te dar um exemplo. O Celianov sempre falava assim nas palestras dele, ó, você vai fazer ressonância nuclear magnética do músculo. Você faz a ressonância nuclear magnética e diz que o músculo, quando está fadigado, tem 70% de ATP. O meu modelo, para falar do músculo, também diz que é 70% de ATP. Agora, o meu modelo fala o quanto tem de ATP em cada fibra e em cada compartimento. A ressonância não vê, a ressonância vê o músculo.
Você está entendendo o que eu estou te falando? É como se fosse assim, a ressonância magnética é como se fosse uma câmera filmando um estádio cheio de futebol. O modelo do Siluyanov é como se ele tivesse essa câmera ali e tivesse repórteres na arquibancada, entrevistando pessoa por pessoa, filmando cada um. Entende o que eu estou dizendo? Então o modelo ele previa o que acontecia em cada célula. E a partir das premissas que ele encontrou no modelo matemático, ele conseguiu construir um método de treinamento que foi assim, ser bem fundamentado assim, por evidências empíricas, ou seja, observáveis com técnicas de biologia molecular, agora. Entende? Agora eu consigo falar para você o que acontece. Ó, cai a creatina, acumula MP, ativa MPK, PGC1-alfa, NRF, TFAM, novas mitocôndrias, a MPK, ativa o LK1, ativa o lisossomo, tira as mitocôndrias ruins, porque a mitocôndria, quando ela sofre estresse oxidativo, ela faz fissão, mas se tiver estresse mecânico de uma corrida junto da acidose, porque o ATP miofibrilar caiu, entrou em rigor, quase em rigor mortis, ele aumentou o microtrauma, ativou o emitor, inibiu o LK1, não ativou o lisossomo, não tirou a mitocôndria ruim. A gente fundamenta agora. Fica calma, os caras falaram em 1980. Assim tu vai expulsar o povo da live aí, cara. Nessa acelerou. O pessoal vai ficar assustado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É que eu me empolgo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ajudar a galera também que está aí nos ouvindo. A grande questão em cima desse tipo de treinamento foi talvez como ele foi vendido aqui no Ocidente. Né? Como eu li esse artigo que eu te falei, né, do Pavel, e o Pavel falou assim, vamos parar de treinar, vamos parar de fazer treinamento glicolítico. O treinamento glicolítico produz fadiga, produz cansaço, deixa você com 2, 3 dias em condições ruins de treino. O treinamento antiglicolítico, teoricamente, não te traz tanto fadiga, não te traz tanto metabólito para ser removido por esse corpo. Então, teoricamente, te daria uma frequência maior de treino, uma capacidade de estar treinando mais dias, né? Então, se expondo a melhorar a força, melhorar a capacidade cardiovascular. Só que ele vendeu isso como se fosse uma coisa que a gente só treinasse desse jeito. E aí entra aquela questão, existe a especificidade e a modelagem competitiva, existem competições que você trabalha com esse tipo de estresse bizarro. E aí a gente não vai trabalhar com isso de um atleta, não faz sentido, né? Faz sentido fazer esse tipo de trabalho como o Verkhoshansky indicou, fazer esse trabalho de criar a capacitação e chegar a algum momento próximo da competição ou lá dar um trabalho glicolítico na realidade competitiva, por exemplo, num esporte como MMA, num esporte como o próprio CrossFit, que é um esporte extremamente glicolítico. Então, se a gente não der alguma coisa para esse atleta, ele vai chegar lá e não vai saber lidar com a situação, né? Então, eu queria saber também a sua opinião quanto a isso. Se é para se treinar treinamento antiglicolítico a vida inteira ou não. Eu tenho uma boa resposta. Tá, só me diga uma coisa, quantos minutos que tá essa live aí já? Você sabe dizer? Eu acho que deve estar para calar. Está para acabar, né? Porque a resposta para isso é uma reflexão bem longa. Porque é o seguinte, cara, ó, bem longa. Vamos começar e qualquer coisa a gente volta. Qualquer coisa a gente encerra e começa de novo, como a gente sempre faz. O que acontece, cara? Sempre vai pro segundo tempo, né? Eu falo, é tradição, né? Se não tiver segundo tempo, não é nós. Não tem graça. Não tem graça. Então, eu ia dizer o seguinte, novamente, eu volto a citar o autor, o cientista, o pesquisador, o professor. Agora apareceu para mim, 23 segundos para derrubar. Quer derrubar logo? Então derruba e já salva no IGTV, tá? Para eu baixar depois que eu vou lançar no YouTube. Agora ela não tá salvando mais direto no ao vivo, né? É só no IGTV. Ela salva no IGTV, mas é só salvar no IGTV e daqui a pouco eu baixo lá, tá? Que eu vou botar no YouTube. Então eu já respondo a pergunta na nova live. Valeu, segundo tempo, garoto. Vamos que vamos. Então, antes de eu responder, né? Desculpa aí pro pessoal, que às vezes eu me empolgo na biologia. Eu não sou biólogo, tá, pessoal? Só gosto de, às vezes, estudar algumas coisas de biologia porque respondem questões internas que eu tenho para entender, às vezes, o exercício físico. Mas, enfim, vamos lá. Relacionado a isso que você perguntou agora, da utilização do trabalho antiglicolítico, né? Quando usar como periodizar no caso de um atleta que a modalidade em si ela é altamente glicolítica, né? Igual, por exemplo, o caso, você pega um velocista no atletismo de 400 metros, né? A prova mais glicolítica é impossível. O atleta termina a prova
25 a 30 milimols de lactato no sangue. Então, mais glicolítico do que isso, não consigo enxergar. Talvez o 800 também seja tão glicolítico quanto, ou pelo menos quase. Mas, enfim, tem várias coisas. No CrossFit tem momentos também muito glicolíticos e tudo mais. O que eu acho que é importante a gente entender? Quando a pessoa... Só tomar um golinho de água, peraí. Deve. Água torneiral. Minha mãe fica doida. Não sei se minha mãe tá aí na live. Minha mãe gosta de ver as lives. Ela vende água mineral. Antigamente, ela sabe que eu tomo água da torneira, fica doida comigo. Para de tomar água da torneira. Essa água é suja. Raiz, fala pra ela. Nutelice não é raiz. Fala, vim da Rússia, pô. Bebi água descongelando. É verdade. Tomava água suja lá do cano, lá, tá louco? Tô brincando. Não tomava água suja não, mãe. Não precisa bloquear, não. Se minha mãe estiver vendo aí, que ela... Às vezes a minha mãe entra nas lives, assim, rapidinho, assim, sabe? Só pra ver o que tô falando. Só pra ver o bicho pegando. Mas enfim, vamos lá. Voltando nessa questão aí do trabalho glicolítico em provas glicolíticas. O que acontece? A gente sabe que o trabalho glicolítico, ele tende a ter uma diminuição, certo? Da densidade mitocondrial. Ou, quando aumenta por um tempo limitado, que não passa de 4 semanas, certo? Vamos dizer assim, 3 semanas, 4 semanas no máximo, começa a parar de dar efeito. Se você continuar aplicando esse trabalho glicolítico frequentemente, a tendência é a resistência até piorar um pouco, certo? Basicamente é isso. Então, o que acontece? Quando você vai fazer a preparação de um atleta, é interessante que você modele, no caso, atividade competitiva, e você tem que olhar para os parâmetros dos modelos morfofuncionais, digamos assim, quais são os fatores que vão determinar o desempenho do atleta naquele esporte. Então, vou te dar um exemplo, né? Analisando, às vezes, o CrossFit. Eu sei que o CrossFit é um pouco imprevisível, né? Meio que não dá para você saber quais são as provas, eles lançam as provas lá meio que nas vésperas das competições e tal, e as provas, né, você combina lá 2, 3 provas ao mesmo tempo e elas não têm uma sequência muito lógica. Às vezes o cara começa fazendo corrida, ele sai da corrida e vai para o LPO, e daí eu falo, nossa, mas não faz o contrário, começa com a força para resistência. Os caras organizam de um jeito que é para ser caótico mesmo, que é para ser imprevisível. Essa a ideia. Então o que eu vejo? Por exemplo, a força muscular, assim, a nível biológico dentro do tecido muscular. O que a gente tem dentro do músculo que tende a aumentar a força do indivíduo? Qual é a organela celular que gera força? A miofibrila. Quanto mais miofibrilas o indivíduo tem, maior quantidade de pontos cruzados, maior a capacidade dele de converter energia química em trabalho mecânico e produzir força. Força como fenômeno físico, né? Influência entre dois corpos que tendem a gerar movimento. Então o que acontece? A miofibrila vai gerar força e a mitocôndria ela vai servir para abastecer essas miofibrilas de energia. Claro que através da creatina, mas aqui eu não vou falar da creatina para a gente já não perder tanto tempo. Então beleza, você cria lá um modelo teórico. Na hora que você vai começar a periodização desse atleta, você vai começar lá componentes técnicos, por exemplo. Você tem que, paralelamente à melhora desses componentes biológicos, né, hipertrofia, flexibilidade para você conseguir fazer os movimentos certos, trabalho de coordenação, você tem que fazer um trabalho técnico, certo? Você está fazendo esse trabalho, melhorando. Daqui a pouco, quando sai lá o modelo de competição, o que é interessante o atleta fazer? Ele pegar com uma certa, assim, com um certo prazo, certo? Até esse dia da competição principal, e ele tem que usar alguns trabalhos glicolíticos para ele se acostumar com esse padrão da prova, né, com esse tipo de atividade muscular, só que ele dá intervalos longos entre um trabalho glicolítico e outro e pega os exercícios específicos das competições, divide eles em fragmentos menores usando o trabalho antiglicolítico para aumentar a densidade mitocondrial e fazer esse atleta cansar menos ao fazer o mesmo exercício. Porque quanto mais mitocôndria o indivíduo tem, principalmente mitocôndrias que surgem nas fibras rápidas, que antes eram glicolíticas e se tornaram intermediários ou até mesmo oxidativas, para que essas fibras tenham uma capacidade maior de ressintetizar energia e sofrer menos acidez, que seria aquele mecanismo de inibição. Quando você já não consegue mais levantar o peso, quando você já perde velocidade de corrida, quando o músculo já está travando, é porque ele está ácido, certo? Então, quanto mais mitocôndria a gente tem, menos acidez a gente tem. Então, o que acontece? Você vai lá colocar, por exemplo, você vai periodizar. O que você tem que pensar? A mitocôndria,
uma das coisas que a gente melhora com o treinamento direcionado para resistência especial, que é o que o próprio Matveev chamava de componentes lábeis, ou seja, coisas que se alteram muito facilmente. São componentes muito sensíveis com alteração, com o treinamento. Então, o que acontece? Se você pega um atleta que tem uma boa massa muscular e você quer saturar o músculo dele de mitocôndrias, entre 15 e 30 dias, com trabalho direcionado, você enche o músculo desse cara de mitocôndria. Entende o que eu estou te falando? Então é uma coisa que acontece rapidamente. E se você ficar 5 dias sem treinar estímulos para a densidade mitocondrial, a densidade mitocondrial já começa a cair e depois de 15 dias ela já volta ao nível inicial. Então é uma coisa que muda rápido, é um componente, né, muito sensível ao treinamento. Então como que eu particularmente planejaria, no caso, uma periodização para o atleta, vamos supor, de CrossFit, que tem alta atividade glicolítica, quando ele já está no fim da etapa especial do período preparatório. Veja bem, periodização tem período preparatório, período competitivo e período transitório. Aí você vai ter a competição está no período preparatório. Aí um pouco antes da competição, ainda no período preparatório, você tem a etapa especial do período preparatório. Ali, um pouquinho antes, eu utilizaria alguns trabalhos glicolíticos que reproduzem as condições competitivas, por exemplo, uma vez por semana, certo? E durante a semana, eu utilizaria os mesmos exercícios da atividade competitiva fragmentados de uma forma para eu trabalhar no modelo de treinamento antiglicolítico, para aumentar a densidade mitocondrial. E quando eu dar o estímulo glicolítico, por exemplo, uma vez por semana, ele não ser suficiente para destruir toda a densidade mitocondrial que eu construí com o processo de treinamento, certo? Só que ele também tem que ser suficientemente condicionante para o atleta experienciar, sentir, tatear o que vai ser a prova. Ele acostumar com aquele ritmo, acostumar com aquelas sensações. Entende? Então acho que é muito importante ele ter esses trabalhos glicolíticos, mas ele ter um predomínio de cargas, né, ali antiglicolíticas. Agora, se a gente falar, vamos supor, de outros esportes, por exemplo, no atletismo. Inclusive, eu tenho uma amiga, treinadora de atletismo, que ela tem um projeto de atletismo na cidade de Cianorte, a Tamires. Talvez ela esteja na live, talvez não. Mas enfim, a Tamires discute muito a resistência comigo, e a Tamires tem formado grandes atletas, inclusive ela pegou até a seleção brasileira no passado. Aí, né? Então você vê que é uma treinadora de alto nível de qualificação. E a Tamires adora essas coisas, né? Falo para ela, ela fica pirada comigo. Tá sempre querendo saber mais e tal. E o que acontece? A gente usa muito os trabalhos antiglicolíticos para os atletas de atletismo aqui. Lá de Cianorte, perdão, que é em Cianorte que ela mora. E a molecada de Cianorte teve um crescimento a nível estadual no Paraná muito grande, sabe? Cianorte é uma cidadezinha de 80 mil habitantes. E aí você pega os atletas de Cianorte, são todos de Cianorte, não tem nenhum atleta contratado de fora, nenhum atleta pronto, todos a Tamires que formou. Ela usa o método antiglicolítico um pouco antes das competições. E ela chega no campeonato estadual e ela luta contra as grandes cidades do Paraná, né? Maringá, Londrina, Curitiba, e ela atropela todo mundo. Ela só não ganha no quadro geral porque ela não tem atleta suficiente para competir em todas as provas. Mas quase tudo que ela compete, ela é a maior vencedora. Entende? Porque ela tem um trabalho muito efetivo nessa direção. Então, quando faltam ali, por exemplo, falta 1 mês e meio para a competição, atleta, por exemplo, de 400 e 800 metros, que são provas extremamente glicolíticas. Logo após a etapa de preparação geral, no período preparatório, que a gente cria todas as premissas da forma esportiva, a gente entra ali na preparação especial com 3 semanas de trabalho glicolítico extremo para o atleta sofrer, ele sentir aquele trabalho difícil de se fazer, difícil de executar. Aí o que acontece? Passou essas 3 semanas, para a competição ainda tem mais umas 4. Nessas 4 semanas, ela vai trabalhar para aumentar a densidade mitocondrial, preferencialmente no método antiglicolítico. Sendo que em alguns dias a gente coloca um trabalho glicolítico ou outro. Ó, Tamires entrou, ó. Tamires, eu estou falando de você. Apareceu, ó, Tami Atle entrou. Para mim, não sei se aparece para você, mas para mim aqui apareceu. Então o que acontece? Você coloca ali 1 mês antes da competição, muito trabalho antiglicolítico, certo? Muito trabalho sem acidez, para aumentar a densidade mitocondrial do corredor, até porque o corredor é o cara que mais sofre com o trabalho em acidez, porque tem o estresse mecânico, eu tinha explicado, que é um fator negativo. E aí, nesse 1 mês aí, o que acontece? O cara ele vai colocar ali trabalhos glicolíticos e de vez em quando ele coloca um trabalho glicolítico para manter o ritmo do atleta em sentir o trabalho glicolítico e
paralelamente a isso, um trabalho glicolítico de vez em quando é bom. Porque esse trabalho glicolítico que vai ativar a via da mTOR, ele vai ajudar o quê? O trabalho glicolítico ele vai ser bom às vezes porque ele pode ajudar justamente nesse mecanismo de remoção das mitocôndrias ruins se você não gerar um estresse mecânico muito grande. Então, às vezes, a gente colocava ali alguns trabalhos glicolíticos não tão intensos, certo? Uma vez ali por semana, tal, sendo que a semana inteira trabalhando em cima do antiglicolítico para aumentar a densidade mitocondrial, aumentar o limiar anaeróbio, e o atleta às vezes acaba surpreendendo na competição. E uma outra coisa interessante também, que o Celuiano falava muito, certo? O que ele falava? Ele dizia o seguinte: você quer fazer trabalho glicolítico com o atleta? Faça da seguinte forma. Quando a gente fala isso, parece absurdo. Né? Escute o que eu vou falar agora, vai parecer absurdo. Esse cara está viajando, esse cara está falando água. Mas sabe o que o Celuiano fala? E isso dá um super resultado nos atletas dele. Ele fala assim: quer fazer trabalho glicolítico? Por exemplo, um tiro de 400 metros de atletismo. Faz um tiro de 400 metros e dê uma pausa de 30 minutos. Daqui 30 minutos você dá outro trabalho glicolítico, outro tiro glicolítico. 30 minutos de pausa. Outro tiro glicolítico. 30 minutos de pausa. Pausas enormes, porque ele falava o seguinte: o estímulo glicolítico, por exemplo, ele é preparação especial para o atleta, porque você está imitando o regime de trabalho do ponto de vista da forma de movimento, a coordenação específica do movimento e da manifestação das capacidades físicas, força explosiva, regime reativo balístico, com glicólise anaeróbica, porque o cara é corredor de 400 metros, por exemplo. Então é preparação especial você dar um tiro de 400 metros. No entanto, você dá um tiro, ele vai sofrer um pouquinho de acidez, só que logo o corpo tampona, porque ele vem de um trabalho antiglicolítico. E essa acidez passou, não trouxe nenhum dano para a mitocôndria. O pH do músculo cai e ele demora em torno de 10 minutos para voltar ao normal. Certo? No sangue, você também vai ter algumas alterações que vão demorar um pouquinho de tempo para voltar ao normal. O lactato sanguíneo crescer, ele vai demorar de 30 minutos a 1h30 para ser removido. Ele dá uma pausa longa para quê? Porque se ele coloca pausa curta, vamos dizer assim, o efeito cumulativo, por exemplo, de 10 tiros de 400 com uma pausa que não é completa, por exemplo, uma pausa de 3 a 5 minutos, ela ainda não é completa. Ela pode ser completa do ponto de vista da ressíntese de creatina fosfato. Mas o pH celular não volta ao normal em 5 minutos, demora 10 minutos para voltar ao normal. O lactato sanguíneo fica elevado por 30 minutos a 90 minutos. Entende? Então, se você faz, por exemplo, 10 tiros, o efeito cumulativo de cada um desses tiros, somado também ao estresse mecânico, ele acaba gerando vamos dizer assim, um efeito muito negativo na densidade mitocondrial. Então, ele colocava um tiro, 30 minutos de pausa. Um tiro, 30 minutos de pausa. Porque ele tinha que fazer o tiro para o atleta acostumar com a atividade competitiva. Ou faria outro treino, um tiro e outro tipo de treino. Outro treino. Um tiro, outro treino. Ou, por exemplo, faz assim, começa com um trabalho antiglicolítico, aquela meia hora dando trabalho antiglicolítico, 1 hora antiglicolítico, né? Várias sériezinhas, porque é um trabalho que quase não cansa. Às vezes dá para fazer 5 vezes por dia esse trabalho, você está entendendo? Então o que acontece? O cara vai lá e faz os trabalhinhos, né, antiglicolíticos, aí no fim do treino antiglicolítico ele dá um tiro glicolítico, só para ele aprender a lidar com aquela situação estressora. Entendeu? Mesma coisa que a gente pode fazer até com um atleta de crossfit, por exemplo. Você pode ficar ali usando esses trabalhos todos fracionados ali antiglicolíticos, utilizando o meio de preparação física especial, só que não reproduzindo exatamente o mecanismo de abastecimento energético da prova ali na falha, para ele melhorar as capacidades em cada um desses movimentos, né, em cada uma dessas provas do crossfit. E aí depois, no fim, ele vai lá e coloca uma reprodução dessa competição por inteiro, das provas, né? Só que ele não põe todo dia, ele põe um dia, depois 2 dias sem, 3 dias sem, uma vez só. Uma reprodução, né? 2 horas fazendo trabalho glicolítico. Fez 2 horas de trabalho glicolítico, acabou com as mitocôndrias. Até porque você já fez também um mesociclo para desenvolvimento disso, né? Sim, então, teoricamente, exatamente. Você já deixou antes. Você já deixou um efeito ali residual, tanto a nível de preparo funcional, quanto a nível de preparo psicológico em aprender a lidar com aquela situação fisiológica estressora que é um trabalho glicolítico. Então você acabou de sair de um mesociclo glicolítico, certo? Aí falta um mesociclo para a competição principal. Daí vamos dizer que você coloca o que a gente chama de mesociclo pré-competitivo no esporte. Aí se eu utilizar, por exemplo, 4 microciclos modeladores, treina no horário da competição, reproduz a competição às vezes fazendo a prova glicolítica, só que no entanto é só de vez em quando. Ao passo que você está enchendo ele de trabalho antiglicolítico para ele aumentar a densidade mitocondrial e às vezes o atleta até surpreende na prova. Por exemplo, a Tamires agora há pouco fez algum comentário aí que eu vi, falando sobre prática e tal, que dá certo na prática, que ela tem feito muito isso.
Teve uma atleta dela esse ano que surpreendeu, se eu não me engano, foi a Emily. Acho que se a Tamires estiver ainda, ela pode confirmar aí. Que ela estava indo super bem e tal, de repente, ela estava indo bem já, estava ranqueada tal. E ela começou a fazer esses trabalhos antiglicolíticos e chegou na prova de 800, sendo que ela é de prova combinada. Ela faz o... É que nas categorias mais jovens, não é decatlo, eles fazem um pouco menos. Acho que são 6 provas combinadas, ou 7 provas combinadas. Enfim, a menina começou a fazer os trabalhos antiglicolíticos e na hora que ela foi correr a prova dela, na prova combinada, ela correu melhor que os especialistas. Do que as meninas que só corriam os 800. Ela correu melhor do que as meninas que corriam 800, correndo prova combinada. Entende? Justamente por quê? Porque na hora que ela fez esse trabalho antiglicolítico de aumento da densidade mitocondrial nas fibras rápidas, ela foi para a prova achando que ela estava no nível. E na hora que ela chegou lá, na hora que ela virou a segunda volta na corrida de 800, ela percebeu que ela tinha muito mais gás. A menina bloqueou, apavorou todo mundo. Entendeu o que eu estou te dizendo? Então, assim, essa questão que eu falo aí do trabalho antiglicolítico, ele dá muito resultado. E outra coisa que eu sempre digo também é só a gente olhar, quando você pega atletas russos, em modalidades de luta. Porque o que acontece na Rússia, os trabalhos do Selianov, porque como eu estava te falando, o Verkhoshansky foi um cara muito bom na parte de metodologia do treinamento esportivo, ele desenvolveu tudo, só que o que acontece? O ápice do Verkhoshansky foi anos 80 até anos 90. Anos 90 o Verkhoshansky foi para a Itália, e ele ficou lá. E o Selianov, que era do mesmo laboratório, foi o cara que meio que deu continuidade nisso, né? Então ele continuou estudando isso, continuou desenvolvendo isso. Então hoje, nos esportes de luta na Rússia, as ideias do Selianov, elas são muito bem consolidadas. Você pega todos os treinadores de luta, eles leem o Selianov. Cara, você olha os atletas da Rússia de judô, os atletas de MMA, os caras de luta olímpica, eles são incansáveis. Eles são os atletas que têm o melhor preparo físico visivelmente. Russo tem chance contra japonês no judô porque os japoneses não aguentam o ritmo alucinante dos russos. Entende o que eu estou dizendo? Claro que às vezes eles mudam a regra para mudar, tal, lá, não pode pegar na perna, não sei o quê, mas o ritmo, a intensidade da luta que o cara mantém, é absurda. Por quê? Porque o russo ele recruta fibra rápida e ele faz assim, ó, ele dá uma relaxadinha no músculo, já recuperou o ATP, vai de novo. Entendeu? Se assistir MMA, os atletas russos, eles são praticamente incansáveis. Claro que a gente pode falar de todos, né? Fazer uma comparação geral, porque tem particularidades genéticas e tal, mas se a gente pega em média os atletas russos de lutas, eles sempre têm destaque. E o que acontece? Qual que é a visão biológica do treinamento lá do Selianov, do Verkhoshansky e tudo mais? Você hipertrofia as fibras musculares, só que eles usam muito aquele método isotomo, que eu já discuti com você, que é para hipertrofiar as fibras lentas. As fibras lentas, como eu disse lá na live anterior, elas dão o rendimento do primeiro limiar. Tá entendendo? Que eu tô falando? Então o cara já aumenta o primeiro limiar no treino de hipertrofia, que também aumenta a força. Entende? Um trabalho, assim, praticamente completamente aeróbico com alto nível de força, tá entendendo? E ainda o cara, o que ele faz? Ele entra nesses trabalhos intervalados antiglicolíticos para saturar as fibras rápidas glicolíticas, que eram glicolíticas, assim, encherem de mitocôndrias e tornarem fibras de perfil oxidativo, que ainda cansam, porque a atividade de ATPase é muito elevada numa fibra rápida. No entanto, qual que é a diferença de um atleta que tem muita fibra rápida ter mitocôndria? Ele descansa rápido. Então você pega esporte que tem intermitência na intensidade, igual luta e jogos esportivos, o atleta ele faz uma ação potente, aí ele vai hiperventilar, vai cansar porque ele vai acidificar um pouquinho. Porque mesmo que ele tenha mitocôndria, ele vai acidificar um pouco porque ele quebra ATP muito mais rápido do que ele consegue sintetizar. Então ele acidifica um pouquinho, ele dá uma respirada ali de 30 segundos, já ressintetizou tudo, já tamponou tudo, já está pronto para o pau. Entende? Então, essa é a importância do trabalho antiglicolítico. Então ele tem uma eficiência muito grande. Daí quando a gente pega lá, por exemplo, é engraçado porque eu tenho um livro de uma professora russa, a professora Anna Petrovna Skaradomova. Talvez no Brasil o pessoal saiba quem que ela é especialista em tênis. E ela tem livros de tênis traduzidos para o português, certo? E essa professora, Skaradomova, ela era assim com Matveev. Assim, ó. Então, tudo que você lê da Skaradomova é referente a adaptações do trabalho do Matveev, só que para o tênis. Tudo. 100%. A terminologia, com o jeito que ela pensa, a periodização, filosofia do esporte, tudo. 100% Matveev. Só que a Skaradomova, no livro dela, ela tem um livro, só que desse que não tem em português, é só em russo, que chama
o controle da preparação esportiva em jogos esportivos. Daí ela pega tudo, futebol, basquete, tênis, e ela escreve um livro com outro autor que é especialista em futebol, certo? E aí o que acontece? Nesse livro ela mostra, num momento lá, que ela faz uma citação do trabalho do seu Leandro, que ela falou assim, pegou os tenistas, fizeram 15 dias de trabalho, aumentou o limiar anaeróbio de atletas, tipo, de nível médio para nível de maestria esportiva de atletas profissionais, em 15 dias. Então, por exemplo, o atleta estava no nível de resistência normal de um atleta de 20 anos, por exemplo. Aí, de repente, fez 15 dias da metodologia que o Selenov propõe e o nível de resistência deles, testado em laboratório, era igual ao superior dos atletas de elite, considerados como aqueles... que eu falo para você que eles chamam de Master Sport Международная Nova Classe, quer dizer, mestre do esporte de classe internacional. Então, tipo assim, um nível absurdo de elevação de limiar. E aqui entra uma outra reflexão, que eu adoro fazer essas reflexões, porque eu gosto do Matveev, que você sabe. O negócio do Matveev, que é muito legal, que o Matveev fala o seguinte, que na ciência não existe conceito estável. A ciência, ela anda. Os conceitos são dinâmicos, eles sofrem alterações. Ele dizia o seguinte, ó, que na teoria da periodização, inclusive o Platão ele fala muito sobre isso também, você tem um núcleo de conhecimentos. Você tem um núcleo de conhecimentos que são conceitos relativamente estáveis. E fora desse núcleo, você tem outras... Acho que tem uma coisa que a gente chama de parte periférica da periodização, que são áreas que não estudam esporte necessariamente, mas são conteúdos que você extrapola para o esporte. Por exemplo, conhecimento de biologia molecular. A gente estava citando agora há pouco. Tem um fator transcricional que faz não sei o quê, com a mitocôndria, que inibe o lisossomo e tal. Isso não é conhecimento de esporte. Você não chega no atleta e fala, vamos aumentar a atividade lisossomal. Você não fala isso para o atleta. Você fala, vamos melhorar o teu golpe, vamos levantar mais peso, vamos correr mais rápido, certo? Então, o que acontece? Os conceitos que são trabalhados na parte periférica, conforme eles vão ganhando notoriedade, conforme eles vão sendo aprovados na prática esportiva. Veja bem, não é no artigo, aqui está dizendo que o CIT aumentou 284% a PGC1 alfa. Tá, faz o CIT, põe no campo para correr, marca lá no GPS, correu mais, foi mais intenso? Não, então não presta. Entende? Agora, foi efetivo? Vamos usar isso aqui. Estudar. Então esses conhecimentos eles vão sofrendo uma transição da parte periférica para a parte central. E aí que entra toda aquela discussão que a gente já fez em lives anteriores, que o Matveev tinha um pensamento, que o treinador tem que ter criatividade para resolver as tarefas do esporte, e a partir disso criar um conhecimento que fale sobre a própria atividade esportiva e sobre o próprio atleta. Então, na periodização, por exemplo, de um atleta que a prática dele é naturalmente glicolítica, né? Corredor de 400 metros no atletismo, 800 metros no atletismo, atleta de crossfit, ou atletas de ciclismo de perseguição no velódromo, apesar da prática glicolítica, existem formas que você pode organizar o processo de treinamento com a sua criatividade, baseado na metodologia que você tem, que é aquilo que está sendo descoberto ainda lá na parte periférica da periodização. Aí você usa a abordagem de modelo-alvo, modela os parâmetros, vê onde você quer atingir, e você constrói o treinamento da forma mais racional possível. Por exemplo, isso que eu falei, faz uma semana no glicolítico, uma vez por semana no glicolítico, a semana inteira trabalho lático. Isso são formas de criatividade minha, no caso, porque eu que estou falando isso para vocês, não está escrito em livro nenhum, baseado em conhecimentos científicos que eu tenho, que eu estudei, certo? Eu vou lá e jogo isso na teoria da periodização, e eu testo, seguindo os princípios da periodização. E eu vejo o resultado disso. É isso que é importante para o esporte, entendeu? E não eu chegar aqui e falar assim para você, por exemplo, eu vejo isso é muito comum na prática, assim. Então, os caras que eles acham que eles estão no céu, né? Me fala aí, como é que faz aí para construir mitocôndria? E se você não citar o fator transcricional, esse cara aí não sabe porra nenhuma. Porque eu sei que lá quando vai ter a mitocôndria tem uma MPK. Se o cara não sabe o que é MPK, para mim ele não sabe nada. Pô, às vezes o cara tem uma experiência enorme com treinamento, conhece todos os meios, conhece todos os métodos, experiência prática, entende? Então, por isso que eu digo que nós, treinadores, somos sistematizadores de conhecimento. A gente não é especialista em nada. A gente estuda de tudo um pouco para entender o todo e interrelacionar, sabe? Por isso que, outra coisa também que é filosofia do Matveev, né? Que ele falava que a ciência do esporte, ela usa na sua filosofia de pesquisa, que eu até citei naquele vídeo lá da diferença da ciência do leste europeu e da ciência do ocidente. Eles usam aquilo que eles chamam de abordagem sistêmica, que é enxergar o objeto de estudo como um todo, como um sistema, onde os elementos, né, eles podem até ser diferentes partes. Só que eles falam o seguinte,
que a junção das partes não forma o todo. O que forma o todo é a inter-relação entre as partes. Você vai formar um atleta bom, não é juntando um psicólogo com um treinador de preparação física, com um cara especialista em biomecânica que entende da técnica, e de um treinador de futebol português que sabe de tática, e junta ali, vamos chegar num senso comum. Não vai chegar em senso comum. Porque o que você tem que entender é a inter-relação entre os fatores. Como o fator psicológico influencia na técnica. Como o fator bioquímico atrapalha na técnica e mexe com a confiança do atleta na hora que ele vai executar o próximo movimento. Entende o que eu estou te falando? E dentro disso, você que é treinador, vai resolver essa tarefa. Como é que você vai montar uma periodização se você sabe que o problema do seu atleta está relacionado com instabilidade psicológica e você está preso a um modelo de periodização que diz que no começo tem que fazer trabalho aeróbio? Que relação que isso tem a ver com o problema psicológico? Entende? Por isso que eu falo, concepção de periodização dá os princípios. O que são os princípios da periodização do treinamento desportivo? Eles são um reflexo, né? É um reflexo das leis existentes e objetivas que regem a formação da maestria esportiva. As leis de funcionamento do esporte, do organismo e tudo mais. Ou seja, é como a coisa acontece. Entendeu? Então os princípios, eles revelam isso. Baseado nos princípios, você começa a montar sua periodização. E eu lembro que eu falei para você, periodização, dentro de uma concepção, por exemplo, eu trabalho segundo os conceitos do Matveev. Eu consigo, se eu treinar 100 atletas, montar 100 modelos diferentes de periodização. Sem nenhum deles descaracterizar a abordagem, o conceito de periodização, segundo, por exemplo, o professor Matveev, entende? Porque eu vou lá, vou colocar, por exemplo, se o cara está com um problema lá, igual eu citei agora há pouco, né, o problema da técnica. Ele tem um problema na técnica porque na hora que ele sofre acidez, que é um problema da densidade mitocondrial, essa acidez prejudica o ato motor e quando ele erra, um atleta que também tem problema psicológico, ele perde a confiança. Um exemplo, eu vou montar uma periodização, lá na minha etapa geral, o que eu vou começar a fazer? Um dos trabalhos, conversa com o psicólogo sobre confiança. Faz parte da preparação, é periodização da preparação. Preparação não é só treino. Preparação é treinamento, fatores complementares e atividade competitiva. Então você tem que considerar tudo que envolve, tudo que influencia no resultado. Aí você chega lá e trabalha com o psicólogo sobre a confiança do cara. Aí você vai lá e faz uma análise biomecânica da técnica. Ele vai fazer o treinamento, trabalha para estimular a densidade mitocondrial, para ele acidificar menos, para ele errar menos. Trabalha na confiança dele, porque caso ele errar, ele não vai se abalar. Ele vai conseguir ter confiança mesmo quando erra, só que também vai errar menos porque tem mais mitocôndria. Entendeu? Daí você tem que casar esses métodos e juntar tudo para dar o certo, entendeu? E não copiar um desenho do livro. Ó, tá ali, ó, aqui, ó, no primeiro período o volume cresce, eu tenho que correr 10 km por dia. Porra! Não vai dar certo. Desculpa o palavrão, mas isso aqui, às vezes eu me empolgo, porque eu vejo o pessoal discutindo periodização, eu fico maluco, cara. Imagino. Deixa eu fazer uma última pergunta para a gente finalizar aqui. Vamos lá. E esse trabalho glicolítico dentro daquele desenho estrutural que o Platonov dá para a gente dos 48 horas de descanso de uma para outra? O que você acha? O encaixe dele naquele ciclo do Platonov? Eu acho que ele encaixa bem, porque é o seguinte, ó, o que a gente tem que entender? Ali o Platonov, ele coloca no microciclo de treinamento, vamos dizer assim, um princípio, entre aspas, porque assim, eu falo princípio entre aspas porque esse princípio não existe na literatura, mas vamos chamar assim de princípio de interconexão de cargas, que seria a combinação e alternância otimizada das diferentes orientações de carga ao longo de um microciclo de treinamento, certo? Ao longo de uma semana. Então ele coloca o seguinte, ó, por exemplo, um trabalho alático com uma carga significativa, que vai gerar uma depressão, né? Lembra do efeito heterocrônico? Uma depressão dos sistemas funcionais que garantem a velocidade de deslocamento por 48 horas. Só que dali 24 horas ele está pronto para fazer um trabalho glicolítico, dali 6 horas ele está pronto para fazer um trabalho aeróbio. Aí dali 6 horas você faz um trabalho aeróbio de carga média, que no outro dia ele já está pronto para fazer aeróbio de novo. Aí no dia seguinte você vai fazer um trabalho glicolítico. Você fez esse trabalho glicolítico, vai diminuir a capacidade glicolítica. No fundo dessa recuperação glicolítica, está recuperando ainda daquele trabalho alático e o trabalho aeróbio já está pronto. Depois você vem com o trabalho aeróbio. Esse é o princípio, essa é a ideia. Só que o que acontece? O trabalho glicolítico no treinamento, ele tem uma função. Você está entendendo? Ele não é inútil. Igual eu falei, ó, o trabalho glicolítico não é bom para mitocôndria. Mas não quer dizer que ele seja um trabalho que absolutamente não deve ser usado. Ele não deve ser usado pensando em linear anaeróbio. Ele tem outras tarefas. É mais ou menos similar ao que eu comentei na live anterior do VO2 lá, que eu fiz, que eu até publiquei porque assim, eu postei a aula em si no YouTube. Só que eu respondi pergunta e está no meu IGTV. Teve um rapaz que me perguntou assim, quando é que o trabalho cíclico
entraria no trabalho de um ciclista, né? Que a gente estava conversando que não precisava fazer trabalho para o coração do atleta. Eu falei, entra sempre, porque o cara tem que acostumar com o pedal, tem que trabalhar a tática de distribuição de energia na prova, tem que acostumar com várias questões que só o trabalho cíclico vai dar para ele. Só que você não pode achar que o trabalho cíclico vai dar limiar anaeróbio, não viaja. Então são coisas distintas, entendeu? Mesma coisa o trabalho glicolítico, ele não vai te dar densidade mitocondrial. No entanto, o trabalho glicolítico, ele é um trabalho extremamente útil para a força muscular provinda, não dos mecanismos de coordenação neuromuscular, que nem o treinamento de força especial, mas provinda da hipertrofia. Porque o que acontece? Você faz, por exemplo, um tiro de 400 metros. Cara, um tiro de 300 ou 400 metros, uma pista de atletismo brutal mesmo, você fazer ali ele entre 40 segundos e 1 minuto. Não sei se você já teve essa experiência ruim, que dói, cara. Fazer um tiro de 400 metros por 1 minuto dói. Vou te contar fazer um tiro desse aqui. numa pista de atletismo... Oi? Pode falar, depois eu conto o segredo. Tá, daqui a pouco você me conta o segredo. Então, quando você faz um tiro de 300 ou 400 metros em intensidade máxima, além de ser um trabalho muito glicolítico, além de acumular muitos íons de hidrogênio, ainda tem um estresse mecânico. Então, a condição, vamos dizer assim, bioquímica e mecânica que se cria dentro do músculo é muito próxima de um treino de musculação até a falha. Então, o que acontece? Um treinamento glicolítico ele é extremamente útil para a hipertrofia específica do músculo. Entende? Então, é um trabalho muito bom. Só que você tem que saber para que ele serve. Você vai colocar um trabalho de hipertrofia quando você está perto da competição? Não tem lógica. Quando você está perto da competição, você tem que manter a hipertrofia, melhorar a coordenação neuromuscular e encher o músculo de mitocôndria. E aí trabalhar a parte tática, melhorar o componente psicológico, melhorar o gesto esportivo. Entendeu? Aí você está apto, entendeu? Porque você está com todos os sistemas funcionais do organismo trabalhando de forma integrada e racional. Porque não adianta você ter um coração enorme que tem um débito cardíaco poderosíssimo. Eu travei aqui na língua, né? Um débito cardíaco muito poderoso, por exemplo, 40 litros de sangue por minuto de débito cardíaco. Não adianta você ter um débito cardíaco desse se 50% da tua fibra for oxidativa, daí quando você chega a 50% do que seria o teu, entre aspas, VO2 máximo, que aquele VO2 do exercício, já está acima do limiar e o coração vai a 200 BPM. Ele vai a 200, não é porque você está mandando aquela quantidade de oxigênio referente aos 40 litros de débito cardíaco, que a gente calculou lá no desenho do futebol, lá deu mais de 6 litros de oxigênio, que daria mais de 80 mililitros por quilograma por minuto. Não é porque você está exigindo tudo aquilo, porque o teu coração está tamponando. Então não adianta você... O coração não tampona, na verdade, né? O sistema respiratório vai estar tamponando. Né? Então o coração tem que fazer o sangue circular logo, para ele passar pelo pulmão, para você tamponar. Para quê? Entende o que eu estou te falando? Daí o coração é enorme, mas o músculo é uma porcaria. Você está entendendo o que eu estou te falando? E também não adianta você ter um músculo extremamente oxidativo, ou seja, rico em fibras oxidativas, um coração gigante, que tem um débito cardíaco bem poderoso, um sangue cheio de hemoglobina. Imagina lá, se você tem 150 gramas de hemoglobina por litro de sangue, daí você vai treinar na altitude, fica lá 4 semanas, lá 3.000 metros e volta com 170 gramas de hemoglobina por litro de sangue. Não adianta nada você ter esses parâmetros e você ter uma coordenação neuromuscular e uma flexibilidade ruim, que quando você vai fazer um movimento de passada na corrida, no atletismo, quando você vai correr rápido, a influência de ativação recíproca do músculo antagônico que está sendo alongado, além das suas possibilidades de estar sofrendo reflexo de estiramento, está destruindo a tua economia de energia. Entende o que eu estou te falando? Então você tem que imaginar, criar um modelo teórico do que é o atleta perfeito para aquilo que ele vai fazer, e você tem que dar uma sequência de... Veja bem, quando eu falo sequência, não quer dizer que o treinamento ele divide em tarefas, certo? As tarefas resolvem todas ao mesmo tempo, de forma paralela, com predomínio, certo? O predomínio você trabalha em sequência. Por exemplo, aqui vamos dar uma ênfase maior na hipertrofia, certo? Aí, aqui a gente vai dar uma ênfase maior na regulação da coordenação neuromuscular. Então, são componentes diferentes para aumentar a força, certo? Só que quando você está no neuromuscular, você não deixa de trabalhar hipertrofia, você só trabalha menos do que você trabalhou antes. E quando você está na hipertrofia, você também trabalha força máxima, força explosiva, só que você trabalha um pouco menos em relação à hipertrofia. Então, você estabelece uma sequência, vamos dizer assim, de uma forma que leva em consideração uma certa hierarquia de importância na adaptação dos processos adaptativos. Não tem como eu colocar, por exemplo, o trabalho preferencial de hipertrofia perto de uma competição que existe resistência, porque o trabalho de hipertrofia a gente já sabe que vai ser ruim para a densidade mitocondrial. Aí você vai falar assim para mim, pô, mas para um cara de resistência, de hipertrofia nunca. Claro que precisa.
Porque se você faz um trabalho, por exemplo, igual do Celiano, do antiglicolítico ou do Verkhoshansky, você satura o músculo de mitocôndria. Depois que você saturou o músculo de mitocôndria, ele vai atingir o platô do rendimento, ele não vai melhorar mais, porque não tem mais para onde surgir mitocôndria. O que esse cara vai ter que fazer? Ele vai ter que sair da forma desportiva, novamente o conselho do Matveev, né? Fase de estabelecimento, manutenção e perda temporária da forma esportiva. Vai ter que perder a forma desportiva, porque ele vai fazer treinamento de hipertrofia que faz mal para a mitocôndria. Só que quando ele faz o trabalho de hipertrofia, ele aumenta a quantidade de miofibrilas. E cada miofibrila, quando você está com treino bem, quando você está com o músculo bem treinado, ela tem uma camada de mitocôndria. Então, quanto mais miofibrila, mais espaço você tem para novas mitocôndrias. Então, mais miofibrila, mais força. Mais força, segundo a lei de Newton, maior aceleração, maior velocidade. Mais mitocôndria, você abastece esse trabalho de alta intensidade por tempo prolongado. Então, quer dizer, não dá para você colocar trabalho mitocondrial e depois hipertrofia. Você tem que colocar hipertrofia, depois trabalho mitocondrial, e ao longo desse trabalho de densidade mitocondrial, você dá pequenos estímulos de hipertrofia para não perder a hipertrofia ganhada. Porque também não adianta você ganhar hipertrofia e depois, quando você entrar em resistência, perder a hipertrofia. Aí não valeu nada. Por isso que o trabalho, eu falo sempre, resolução de tarefas paralelas. A resolução de tarefas sequenciais, ela só dá certo se as tarefas estiverem envolvidas na mesma orientação de carga. Por exemplo, por que a abordagem do Verkhoshansky de carga concentrada, ela, por exemplo, deu super certo em arremessos e lançamentos no atletismo? Porque em arremessos e lançamentos no atletismo, tudo que você trabalha basicamente é de uma orientação só, de orientação alática. Então o cara ele sai da força máxima para a força explosiva, reativo balístico e trabalho de velocidade. Então todos os treinos eles são aláticos, então ele consegue, e todos eles dependem de coordenação neuromuscular. Apesar de uma hora usar mais peso, mais velocidade, menos velocidade, mas então ele consegue fazer uma resolução sequencial. Tá entendendo? Agora, envolver orientações de carga diferentes, você tem que envolver hipertrofia, você tem que envolver mitocôndria, coordenação neuromuscular e propriedade elástica. Se você tentar resolver sequencial, dificulta. Entendeu? Então você tem que resolver de forma paralela. Só que, de forma nova, agora assim, o pensamento paralelo a esse pensamento que eu estou falando aqui, da resolução das tarefas paralelas e sequenciais, em alguns momentos numa periodização, você pode usar microciclos de carga concentrada para resolver tarefas que naquele momento são um grande problema. Entende? Então, às vezes, você pode usar bloco, só que você tem que ser racional no que você vai fazer, entendeu? Você tem que analisar. O grande problema é aquilo que a gente já falou nas outras lives, né, cara? A galera acha que a concepção é fechada. Não, eu sou cargas concentradas, eu vou fazer cargas concentradas. Eu sou carga distribuída de Matveev, vou fazer Matveev. E não faz sentido nenhum, né? Como você está falando aí, a gente precisa saber de todas as coisas e saber o melhor momento de aplicar cada um deles. Esse é o grande X da questão. E esse é o grande X da questão. Você tem que ter um conjunto de conhecimentos que você aplica na hora certa. Cara, igual um engenheiro, por exemplo. Você pega um engenheiro, cara. Você chama o cara lá para fazer uma perícia lá num prédio. Ele vai olhar o prédio, ele vai olhar as vigas, ele vai calcular o quanto de peso que aguenta aqui, ó, aquele concreto ali tá rachado, vai mostrar ali a armadura, pô, esse prédio aqui vai cair. Ele analisa cada caso, ele não tem um pensamento fechado, quadrado, ó, toda casa tem que ter 75 metros quadrados. Não! Ele vai construir diferentes casas com diferentes parâmetros, ou seja, ele utiliza as ferramentas que ele tem de acordo com as necessidades, por exemplo, de um cliente, na hora que ele vai montar uma planta, um engenheiro, por exemplo, um engenheiro civil. A mesma coisa o treinador. Você tem que analisar o teu atleta, quais são os problemas que ele tem para ele melhorar o desempenho. E a partir dos problemas que ele tem, que você elabora, aí sim, você utiliza os conceitos de periodização, os conceitos de metodologia da capacidade física para entender o que esse atleta precisa. Aí você vai usar os conhecimentos que você tem para resolver as tarefas que ele precisa. E não pegar, né, modelos prontos, igual a gente falou, né, que é a diferença de conceito de periodização, né, concepção de periodização, as ideias, né, ou até mesmo os conceitos de métodos de treinamento, igual a gente está citando, e você achar que tem que trabalhar dentro de um modelo quadrado. Por exemplo, igual eu expliquei lá para os caras na live de VO2. Talvez seja útil para um determinado atleta usar exercício cíclico de baixa intensidade para aumentar o volume sistólico do coração. Talvez para um atleta que esteja lá no alto rendimento, pode ser por uma questão genética, que esse cara tem um volume sistólico pequeno, uma massa muscular grande, e para esse cara um trabalho cíclico de longa duração seja útil. Para ele, só para ele. Para ninguém mais é, mas para ele é. Porque ele tem um tipo de problema que só dá para resolver com aquele método de treino, que não vai ser com método intervalado. Pô, o cara já tem lá, vamos dizer, você pega um atleta de força, potência, o cara tem 50% a 55% da massa corporal de músculo. Então vamos imaginar um lutador de luta olímpica. Imaginar que o cara é peso pesado, o cara pesa 120 quilos. 50% a 55% da massa dele é músculo.
Então, você já deduz aí que esse cara tem entre 60 e 70 quilos de massa muscular, certo? Aí você pega lá o volume sistólico desse cara em particular, todos os outros, o volume sistólico é 200 a 250 mililitros de sangue por sístole, né? Volume de ejeção. Aí esse cara em particular, o volume sistólico dele é 120. Então, coraçãozinho pequeno, o débito cardíaco dele é pequeno. Aí esse cara, se ele subir na esteira e rodar, ele vai ter benefício, porque o coração dele vai crescer e vai, vamos dizer assim, alimentar melhor as mitocôndrias dele. Entende? Só que, igual eu falei, isso é uma exceção à regra, isso é 1 em 1000 que tem esse problema de muita massa e coração pequeno. A não ser que o cara seja fisiculturista, né? Você vê, fisiculturista, teoricamente, é que assim, que fisiculturista ele não precisa manifestar resistência, né? O fisiculturista ele se apresenta mostrando músculo. Mas imagina que um fisiculturista, ele fala assim, do nada, ele sai da academia do nada e fala assim, ó, é o seguinte, eu quero treinar para jogar bola com uns amigos lá da infância. Eu quero participar de um jogo beneficente lá e eu quero jogar bem. Só que eu não vou deixar de ser fisiculturista, eu tenho 1 mês para treinar. O cara é fisiculturista, o cara pesa 150 quilos. Esse cara tem problema na questão do consumo de oxigênio e do tamanho do coração. Esse cara vai ter que treinar para aumentar o volume sistólico do coração. Só ele. Porque ele tem muita massa muscular e pouco coração, entendeu? Aí você pega os outros atletas, todos têm coração enorme e pouca massa muscular em relação ao coração. É igual o ex-atleta, cara. Pega aí, ó. Talvez aqui na live tenha aí pessoas que tenham mais de 40 anos de idade, 40, 45 anos de idade, 50 anos de idade, que são ex-jogadores de futebol, ex-atletas de atletismo. Você pega esse cara, ele está parado, faz 10 anos que ele não faz exercício. A massa muscular dele é pequena, já atrofiou, porque ele não treina mais. O cara vai jogar bola, a frequência cardíaca dele não passa de 150, mesmo quando ele está acima do limiar, porque o coração dele é enorme, porque o coração ele tem uma capacidade assim de perda depois do treinamento pequena. Você pega ex-atleta, ele ainda tem coração grande. Ele diminuiu um pouco em relação a quando era atleta, mas mesmo depois que ele aposenta, ele continua com coração de atleta, coração grandão. Aí você pega um atleta um ex-atleta, ex-jogador de futebol, ex-atleta de atletismo, ex-ciclista, aí o cara fica 10 anos sem fazer nada, só fica cerveja, churrasco todo fim de semana, sentado na cadeira vendo TV, ou às vezes vira treinador, fica dando ordem ali pros outros, aquela barriguinha e tal. Aí o cara vai fazer um exercício. Ele quase morre no exercício, tanto que tá tudo ácido os músculos dele, porque é tudo fibra glicolítica, porque ele nunca estimulou a mitocôndria. E o coração dele não passa de 150 BPM. Por quê? Massa muscular pequena e coração gigante. Entende? Questão contrária ao fisiculturista, que tem um coração pequeno para uma massa muscular gigante. Entende? Então eu falo. Daí você fala, se eu fosse treinar um fisiculturista para jogar bola, eu teria que usar um exercício cíclico de baixa intensidade na esteira, que não seria intermitente, como o futebol, não seria intervalado para botar mitocôndria em fibra rápida, que seria o específico do futebol, não utilizaria os movimentos técnicos do futebol, porque eu não usaria a reprodução do jogo de futebol, porque ia gerar hipertrofia no miocárdio, ao invés de aumentar o volume sistólico, e esse cara ia se beneficiar. Por quê? Porque eu estou analisando quais são os problemas dele, estou criando métodos, que eu tenho conhecimento científico para isso, que estão em correspondência com os defeitos e qualidades dele, entendeu? E aí entra várias outras questões problemáticas, né, que você pode até ler no livro do Platão. O Platão faz uma reflexão legal sobre isso. Quando a gente vai utilizar as estratégias de modelagem do esporte, por exemplo, tem problemas também na modelagem, porque às vezes você modela, vamos dizer o seguinte, você pega lá 2 atletas que correm 200 metros no atletismo, os 2 têm o mesmo resultado. Eu vou dar assim, pegar um exemplo clássico, né? O Bolt e o cara lá, que era o antigo recordista dos 200, americano lá, que corria com a bunda empinada, Esqueci o nome dele também. Os caras chamavam ele de pato, pô. O Johnson, não é não? Johnson, exatamente. Aí o Johnson correu para 19,32. Aí o Bolt foi lá e correu 19,30. Só que assim, tudo bem que é recorde, porque foi 2 décimos de diferença, mas cá entre nós, é praticamente o mesmo tempo. Certo? Praticamente o mesmo tempo. O Bolt é recordista no 100. E o Johnson era recordista nos 400. Então observe o seguinte, que o desempenho dos 200 metros no Bolt se dá mais pelo pico de velocidade, com uma queda no final. E já o Johnson se dá por uma manutenção de uma velocidade um pouco menor do que a do pico do Bolt. Entende? Eu estou falando de 2 atletas que têm o mesmo resultado. Um consegue o resultado às custas da alta velocidade de deslocamento e outro consegue o resultado às custas da manutenção de uma velocidade quase igual à máxima do outro. E eles conseguem o mesmo resultado. Aí na hora que você faz a modelagem, você fala assim, estou analisando aqui o Johnson, ele poderia melhorar mais a velocidade. Entende? Aí eu estou analisando o Bolt e falo, o Bolt poderia melhorar mais a resistência. Porque o Bolt ele cai um pouco no final. Então se melhorar a resistência do Bolt, manter a velocidade que ele corre 100 metros para correr 200, vai correr para 18.
Um exemplo, né? Aí, se você começa a trabalhar a resistência do Bolt, porque esse é o ponto fraco dele, você piora a velocidade, que é o ponto forte dele. Tá entendendo como que o esporte ele exige sempre análise, análise, análise? E às vezes a gente fica preso a falar o treinamento com querobel é melhor para as cadeias musculares do que o treinamento de LPO. E daí a gente fica discutindo, por exemplo, um método. Para falar da preparação de um atleta, que envolve 1000 situações extremamente complexas que você tem que interrelacionar e resolver aquele pepino. Entende o que eu tô te falando? Então, por isso que eu falo, treinamento desportivo, cara, é lindo. É assim, ó. É lindo, é lindo. E é ciência, prática e sistematização. Eu sempre falo, treinador bom é treinador que sistematiza. Treinador que não conversa sobre psicologia, não é treinador. Treinador que não conversa de bioquímica, não é treinador. Ele pode não saber profundamente. Entenda? Eu não estou dizendo que o cara tem que manjar de bioquímica, que é um negócio difícil pra caramba. Ou que tem que manjar de biologia molecular, que é um negócio difícil pra caramba. Mas ele não tem que recusar. Quando você conversa com um treinador que recusa determinadas áreas, não, isso aí eu não quero saber. Um treinador fraco. É ignorante. Entendeu? É ignorância. O treinador bom, ele pode até ter limitação em cada uma das áreas que ele estuda. Mas ele tem ali, ele busca o conhecimento em todas para formar um todo. Porque o objetivo do treinador é fazer o quê? Melhorar o atleta no esporte. O objetivo do treinador, por exemplo, às vezes eu vejo assim, o pessoal, principalmente a galera que é muito focada só na parte, por exemplo, de treinamento de força. O cara fala assim, pô, eu estudo, manjo tudo de força e tal, vou treinar um atleta. Ele só está preocupado com os parâmetros de força do atleta. Cara, qual é a necessidade, por exemplo, de eu pegar um jogador de futebol e eu aumentar a força dele? Alguém vai falar assim pra mim, não, Cassidora, tem todo o fundamento. Quanto maior a força, maior a velocidade de deslocamento. Se o cara corre mais rápido, pode ser que ele chegue antes na bola, pode ser que ele antecipe, pode ser que ele mude de direção. Só que se você não der estímulos correspondentes na parte tática, ele não vai nem conseguir assimilar isso. Daí você ganhou força, agachou com 200 quilos e o passe tá uma porcaria. Então, quer dizer, o que adiantou, entendeu? Então, o que importa é a relação ótima entre os componentes. Porque o que importa no esporte é o resultado esportivo que você vai atingir. E o resultado é o produto da relação desses componentes. Por isso que tudo isso que a gente fala são coisas importantes. Treinamento antiglicolítico, extremamente importante. Treinamento cíclico para aumento do coração, extremamente importante. Periodizar, extremamente importante. Entender como é que funciona os regimes de trabalho muscular, reativo balístico, explosivo isométrico, extremamente importante. Saber o que é uma carga concentrada, extremamente importante. O microciclo de choque, o microciclo ordinário, o microciclo modelador, o microciclo operativo, as particularidades, a teoria da adaptação. Aqui você dá os estímulos, você tem o momento que você tem a adaptação aguda, aumenta a frequência cardíaca, libera hormônio, hiperventila, sua, aí passa 2, 3 horas, entra na fase transitória, produz RNA mensageiro, começa a síntese de proteína, fica 15 dias para sintetizar proteína. Nesse fundo, você dá outros estímulos de outras cargas para fazer a célula ter todos os componentes bem organizados. Entende o que eu falo? Então o treinador ele tem que pensar nisso. Aí ele pensa racionalmente, entendeu? Aí ele monta uma periodização, entendeu? Aí você fala em periodização do treinamento, sabe? Aí a gente chega no final de mais uma live falando de tudo que é treinamento. Mas é porque é o seguinte, sabe por quê? Mas sabe por quê, Diego? Que a gente termina a live falando de tudo um pouco? Porque os assuntos, você pega assim, o treinamento glicolítico, ele tem uma aplicação que termina na aplicação de outro método que serve para complementar ele, ou que vem antes dele. Você está entendendo? Ele termina o assunto, ele chega num ponto que a gente tem que limitar para falar de periodização. Quando que eu vou usar esse método? Entende o que eu estou te falando? Então não tem como você falar do método isolado e não falar da periodização. Sabe? Igual, tipo assim, eu já estou cansado assim, de ver artigo, de eu pegar artigo assim, começar a ler e falar, isso aqui é uma bosta. Artigo bom, assim, revista boa, tal. Daí o cara chega e escreve assim, por exemplo, 10 pessoas treinadas, né? Com 5 anos de experiência, fizeram 3 séries de 10 no leg press com 80%, outro fez 2 séries de B7 e tal, não sei o que, o outro grupo e tal, aí dá o resultado, esse método não é mais eficiente que o outro. Daí não analisa o nível de desempenho do atleta, não avalia as particularidades genéticas, não avalia o que é bom nele, o que é fraco nele, se ele é um ectomorfo, se ele é um mesomorfo, se ele é um endomorfo, de que modalidade esportiva que ele é, não analisa nada. Esse método aqui é melhor, esse método aqui é pior. Lembra que eu falei que cada atleta e dentro do perfil de um atleta, dependendo do nível que ele está, ele responde diferente para a carga de treino. A ciência já mostrou isso. Você pega lá o cara que é mestre do esporte de classe internacional, ele responde de um jeito ao método de choque.
Aí você pega o que é mestre do esporte, ele já responde de outro. E isso da mesma modalidade. Pessoas que têm as mesmas particularidades morfológicas, as mesmas particularidades genéticas, têm o mesmo perfil psicológico, elas respondem de forma diferente simplesmente pelo fato de ter diferentes níveis de treinamento. Aí imagina outras populações de atletas de outras modalidades, pessoas não atletas. Entende o que eu te falo? Aí você fala, pô, esse artigo ele não vale nada. Por quê? Porque ele dá muita informação, dá muito dado. Ó, fulano melhorou tanto com um desvio padrão de tanto, a mediana deu tanto, não sei o quê, aí o R deu tanto lá de Pearson, daí o P é menor que 0,05, daí trabalha toda aquela estatística tal, e não tem nenhum conhecimento envolvido. Porque, ó, veja bem, tem diferença de informação e conhecimento. Informação, por exemplo, eu escrever um artigo, sei falar o resultado do artigo. Conhecimento é eu pegar os resultados do artigo, conciliar com a teoria e formar na minha cabeça ideias de como que eu posso usar esses dados, como que eu posso construir o treinamento. Entende? Então, o treinador tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento e sistematização. Conhecimento e sistematização. Aí as coisas acontecem. Show de bola, Cassidório. Acho que tá bom, né, cara? Acho que a gente cumpriu aí, né, o prometido. Né? Tu conseguiu beber só 2 goles d'água. A galera tá te sacaneando aqui, falando aqui que você fala tanto que você nem consegue responder as perguntas. Porque a gente tem que fazer uma live só para perguntas, cara. Perguntas não dá, quando a gente tá discorrendo muito bem pelo assunto, vira uma aula. Depois manda inbox aí as perguntas pra gente, que a gente dá um jeito de responder aí. Se você quiser mandar um inbox pra mim, eu encaminho as perguntas lá pro Cassidori. E aí, se você não é amigo do Cassidori aí, não segue o Cassidori, entra aí no Instagram dele e já passa a seguir ele a partir de agora. Porque essas lives também servem para isso, né? Pra gente aproximar a galera de todo o Brasil. Faz o seguinte aí, galera que tá aí com a gente aí, agora tá 29 pessoas, mas a gente já teve um pico aí de mais de 40 pessoas. A gente vai fazer vou desativar aqui os comentários, pra gente poder fazer um print. Bora fazer um print? Peraí que eu tô com a boca ressecada. Peraí. Mais a água da bica, torneira, vamos lá. Água torneira. Galera que tá ouvindo a gente aí, tira um print. 3, 2, 1. Valeu, galera. Aí, marca a gente lá no Instagram, marca no Story lá, publica lá, dá essa moral pra gente. E, Cassidori, mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi uma live, foi sensacional. A gente conseguiu, através do tema do treinamento anticolítico, entrar em todos os aspectos de uma programação de treinamento. Fomos do início ao fim. E isso é enriquecedor sempre. Tenho certeza que todas as pessoas que estavam aí com a gente curtiram demais. E com certeza ficou aqui um monte de pedido aí. Quero outra, faz outra, porque é apaixonante mesmo. E aí eu te agradeço mais uma vez. E suas últimas palavras. Bom, primeiramente quem agradece sou eu, né? Porque você me deu essas oportunidades aí de estar falando aí para um público maior, né? Porque eu não tenho muito seguidor e tal e tudo mais. O pessoal nem me conhece. Mas aí uma coisa que eu também queria falar tomara, né? Tomara. Mas uma coisa que eu queria falar pro pessoal que está assistindo a live aí também, eu peço desculpas porque eu acelero na fala, porque eu dou todo esse monte de informação, porque eu não gosto de deixar, como que o pessoal fala? Faltando. Eu não gosto de dar ponto sem nó. Entendeu? Se eu falo que o negócio não presta, ou se o negócio presta, eu explico por que presta, ou por que não presta, ou por que não presta em determinado momento, mas presta em outro. Entende? Então eu não gosto de falar e deixar no ar, sabe? Então às vezes eu explico, falo. E o que acontece? São temas muito complexos, muito cheios de informações, e para a gente discutir assim, para responder pergunta e tudo mais, a gente precisa de um espaço só para ver pergunta. Porque se a gente está falando sobre o assunto, não dá, não tem como. Entendeu? Estou ali no meio de um raciocínio ali, falando de um processo bioquímico. Se eu parar ele para ver alguém que perguntou, e se eu correr 10 quilômetros? Entendeu? É igual aula, né? Basicamente, você para um momento para fazer as perguntas. Se você quebrar o raciocínio, fica difícil ensinar. É isso aí, meu querido. Eu faço uma live lá com uns amigos na Rússia, às vezes de fim de semana. Lá no meu canal, às vezes, vocês olham lá, tem uns vídeos lá em russo lá que eu faço com uns malucos lá. Os caras tudo gigante da hipertrofia. Só discute hipertrofia com os caras. Depois a gente faz um esquema. Vou te perturbar aí no WhatsApp depois, não hoje, né? Claro, amanhã ou